parei já. Não, de vez em quando eu me empolgo, aí eu mexo meio, assim, aquela coisa. Dani, Essa história... Você fala história... alto, tá? Então não fica muito próximo. Você pode ficar um pouquinho longe, mas tá ótimo, tá? E deixa o microfone sempre na direção da sua boca. Léo, se você ficar longe... Comigo é tranquilo. Que aí eu vou dar um... Normalmente eu falo com geral que vem aqui. Às vezes, quando eu vejo que está muito fora, eu também chamo mesmo. Eu nem tenho problema mais de falar assim, produção, tá quente aqui, tá frio aqui. Sabia que o Thiago uma vez errou o contrário comigo. Eu tava num frio do caramba lá no outro. Aí eu falei alguma coisa com ele abaixou mais. Eu falei, porra, meu irmão. Me quebrou? Let it go? Bora. Vamos lá. Só falar bora que eu boro. Celular silencioso. Tá, acho que no avião meu já. Tá, no avião. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Grava. Olá, pessoal. Esse é o Tá na Mesa, um podcast diferente, porque a gente pergunta muito o que a pessoa faz para seu autocuidado, muito mais do que ela fala. Você começou num tom, você tá Já no muito alto. tom, aí você já subiu. É o Tá na Mesa. É porque hoje foi a primeira vez que eu até trouxe agora. Vai. Vamos lá, silêncio. Vai. Pode ir. Olá, pessoal. Esse é o Tá na Mesa, um podcast diferente, porque a gente quer saber muito o que os convidados fazem para o seu cuidado pessoal, muito mais até do que eles falam para a gente fazer. Quem está na mesa com a gente aqui hoje, uma convidada especial, é a Daniele Mello. Obrigada, Léo. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui no seu programa. Eu que agradeço. Queria muito que você viesse aqui. É um prazer e uma honra ter você aqui. Eu acho que a Dani, gente, para quem não sabe, eu acho que ela está em outro patamar. E então vai ser muito boa a conversa aqui entre nós para todo mundo ali, né? E eu acho que eu não vou nem ficar explicando para ganhar tempo, que tem muita pergunta aqui. Eu não vou ficar explicando como é que é o podcast. Depois vai lá e vê o currículo, né? Bom, Dani, eu ultimamente agora estou pensando até em tirar uma partezinha inicial, porque está sendo menos relevante do que algumas perguntas que às vezes eu fico tendo que correr ou tirar mesmo do programa, que é a parte de contar uma história engraçada, inusitada com comida. Mas quando eu falei isso com você, você até comentou, Léo, mas tem uma coisa, uma curiosidade minha, que acho que de repente cabe como que você quer. Sim, eu sou, vamos dizer assim, sommelier de sorvete. Eu amo sorvete. E acho que, sei lá, pode ser memória afetiva, né? Coisa de infância, sempre gostei. E, assim, a primeira vez que eu fiquei, vamos dizer assim, apaixonada realmente pelo sorvete foi quando eu fui para a Itália. E eu era muito jovem, eu tinha 19 anos, e a gente não tinha esse formato de gelato aqui no Brasil. Né? A gente tinha aquele sorvete mais picolé, aquela coisa mais misturada com gelo, e não esse formato do gelato que tinha na Itália. Nossa, e aí quando eu provei o gelato lá, foi apaixonante. E aí depois disso eu lembro que a viagem inteira eu só queria tomar os gelatos, vários sabores diferentes, né? Aproveitar todas aquelas texturas, aquela explosão toda de sabor. E aí depois disso... quando eu retornei, a gente ainda tinha um pouco essa dificuldade aqui no Brasil, e sempre que eu fazia uma viagem ao exterior, eu tinha oportunidade de provar esses gelatos. E aí eu comecei essa minha busca, né, de sempre que eu ia a algum lugar, procurar qual era a melhor sorveteria local, qual era o melhor gelato, o melhor sorvete. E aí comecei nessa brincadeira. E aí hoje, com essa situação das mídias sociais, sempre que eu estou viajando, que eu vou para algum lugar, e não só no exterior, né, aqui isso também no nosso país, eu estou sempre buscando qual é a melhor sorveteria. E é muito legal, porque as pessoas vêm, aí eu posto, eu penso, você tem que ir nessa também, essa é ótima. E eu vejo ranking, vejo internet, vejo nas mídias qual é a melhor, e é uma curiosidade gostosa, né? Cara, no fundo, é uma forma de avaliar até um pouco da cultura local, o quanto eles valorizam isso, né? Como que eles trabalham essa questão. É interessante. Eu também vivo, né? Porque quando a família da minha mãe é de Sergipe, de Aracaju, e a gente sempre, chegando lá, ou vindo embora, né, voltando para casa, a gente sempre trazia, e ainda traz, né, quando alguém vem, sorvetes de lá. Nossa, maravilhoso. Então, a gente também fica fazendo algo assim na minha família, principalmente a minha irmã, uma das minhas irmãs,
que é ficar tomando os sorvetes locais também. Hoje aqui no Rio a gente tem Copacabana, né? Aquela sorveteria, esqueci o nome agora, que tem só sabores do norte, sabores diferentes. Mas é uma oportunidade também, porque a gente ficava muito preso a essas viagens no Nordeste. Mas aí a pessoa fica assim, mas você também só vai pra gelateria, né? Chique e tal. Não, tipo assim, se eu estiver no Nordeste, eu passando lá um sacolé, eu vou querer, o quê? Tem siriguela, tem caju, tem mangaba. Eu gosto mangaba, muito de experimentar, né, o sabor local. E pegar essas particularidades também da cultura local. Eu adoro. Os dois que a família meio que é obrigada a trazer quando vem pra cá visitar é o mangaba e o coco. Nossa, de lá. coco... E não é coco igual é dessa imperdível, sorveteria né? que você estava falando, que eu também esqueci o nome. Não é a mesma coisa. O de lá é meio que especial mesmo. Então é uma curiosidade aí. E é muito legal, porque eu tô sempre recebendo, né, feedback, tô sempre colocando na minha listinha lá das sorveterias que eu já fui e indico. E aí, quando alguém pergunta, você viajou pra tal lugar? Gente, vocês têm que ir nessa sorveteria, tem que tomar esse sorvete, esse sabor. E aí dou algumas orientações também. Você toma mesmo no frio? Tipo, você vai no inverno num local desse aí, nevando, você toma? Sim, eu amo. Assim, não tem essa questão, de também. verão tá relacionado, né, sorvete. Não, eu adoro. Às vezes eu deixo de tomar sobremesa, assim, sabe? Algum lugar, comer sobremesa, porque eu dou preferência ao sorvete. Você foi naquela sorveteria que é literalmente da Magnum, só da Magnum? Não. Porra, eu queria, quando eu fui, eu pensei em montar uma dessa aqui, que eu falei, cara, isso aí dá muito jogo. Sim. A que eu vi, pelo menos, era em Roma, né? E você entra, ela é só Magnum, só que você meio que faz o seu Magnum na hora. Eles pegam o picolé, aí tem alguns sabores diferentes do picolé, você molha assim na cobertura que você pedir ali e depois cobre ainda mais com o que você quer dali na hora, sabe? Nossa, é muito bacana, interessante. Já fica aí, faça a dica para a próxima viagem. Essa era ali perto daquela fonte, como é que é o nome? Esqueci, uma fonte famosa lá. Depois a gente fala. Depois a gente vai trocar figurinhas aí para esse sorvete especial. Mas aqui, não sei se você sabe, em São Paulo, a Dengo tem mais ou menos uma pegada dessa parecida com essa proposta da Magnum. Então, em uma loja específica da Dengo em São Paulo, você pode fazer também o seu próprio sorvete lá. Então, fica a dica, pessoal. Eu lembro quando eu era moleque, a primeira vez, a minha mãe tinha um apartamento aqui, a gente cresceu, morava em Petrópolis, a minha mãe tinha um apartamento aqui na Barra, ali no Mandala. E aí um dia eu e os amigos meus estavam aqui comigo, a gente saiu, ainda novo, mas tinha muita liberdade, né? O mundo era muito diferente, acho que devia ter uns 14 anos. E a gente saiu aqui, aí entrou no posto AMPM e eles tinham sorvete de máquina, esses que nem McDonald's mesmo, esses assim, e era self-service. Self-service assim, a gente que servia. Quando eu falei, eu quero um sorvete, a mulher vai lá, só se servir. Eu olhei pro meu amigo assim, para ela... A gente que se serve. Você tem certeza que você vai deixar eu me servir? Ela, tudo bem, é você que serve. Olha que a minha casquinha vai ser gigantesca. Cara, e aí eu fui me especializando em fazer o maior possível sem deixar cair, porque aí, dependendo como você começa o olho grande, aí ele cai da casca, não tem jeito, né? Então a ideia era fazer o maior possível sem deixar cair. Eu fiquei tão bom que meus amigos pediam pra eu fazer pra eles. Nossa, olha só, viu, gente? Sorvete trazendo revelações. Lembrei disso agora. Então você também é um fã de sorvete? Sou. Eu acho que eu já tive vontade de comprar umas maquininhas para fazer em casa. Mas uma que eu quase comprei uma vez, eu sou desse de eletrodoméstico em casa. Eu adoro, tá? Se deixar, eu compro todos. Gente, eu não tenho maturidade para ter sorvete em casa, quanto mais uma máquina de fazer sorvete. Mas aquela, sem ser uma que nem essa que eu tô falando, mas tem uma que vende muito, do próprio Shoptime, ou tem várias marcas, né, bem similares, de você jogar uma fruta e fazer um sorvete saudável. Sim. Essa eu quase comprei já umas 2 vezes, mas é porque eu não tenho mais onde, eu tenho máquina de tudo, aí não tem mais onde colocar. Não tem espaço na cozinha. Pô, eu fico falando para qualquer mulher, dona de casa e tal, eu falo, duvido você ter mais máquina do que eu. Não tem mesmo, é sério, não tem não. Já estou exagerado nesse sentido, então tá bom, deixar de sorvete ficou de fora. Ô Dani, tem alguma fake news? É isso aí que você pensa? Garoto! Olha, gente, joga pro universo, hein? Não falo nada, mas, universo, quem sabe eu vou estar te mandando uma foto, Léo. Tô aqui, Léo, tô aqui, Isso aí.
Meu irmão, quando eu vi, eu falei, cara, eu vou trazer... Porque eu pensei, imagina isso em, sei lá, Rua das Pedras, em Búzios, ali em Copacabana, perto do Forte, ou no Forte, alguma coisa. Isso aí ia vender o dia inteiro. Sim. Isso aqui é sucesso, é fila, cara. Igual tinha fila lá, porque eu estava, na verdade, hospedado relativamente do lado. Então, eu fui em momentos que não tinham fila. Mas fica fila na porta, cara. Quem não quer? Ô, Dani, e tem alguma fake news que te incomoda, que você vê na internet aí, que você gostaria de repente, estar colocando para o pessoal já saber, entender que, gente, isso é fake news, desiste disso aí, não segue não. Gente, olha, hoje de internet, fake news é o que mais tem, né? É difícil até você falar, porque, infelizmente, a gente tem uma questão democrática que dá voz a muita gente. Só que também, infelizmente, a quantidade, né, de besteiras, vamos dizer, que a gente escuta é imensa. Mas tem uma, assim, específica que não chega, assim, vamos dizer, a ser fake news, eu acho que vai ser um pouco de desconhecimento, mas acaba que propaga uma informação errada, que muita gente relaciona a dor muscular com acúmulo de lactato. Então, muita gente fala, aquela dor do dia seguinte, tô com muita dor por causa do... O pessoal nem fala lactato, o pessoal fala do ácido lático. Nossa, aquilo ali chega a me dar palpitação. Eu até falo com os meus alunos, eu falei, gente, quem passar pela aula de fisiologia no exercício comigo e falar ácido lático, pelo amor de Deus, eu mando recolher o diploma, onde é que vocês estiverem, né? Então, só para o pessoal entender um pouquinho ali da bioquímica, né? O ácido lático, ele é formado, mas logo depois ele já se associa ao sódio, então ele vira o lactato de sódio. Então, o que a gente tem acumulado na musculatura, que a gente faz lá pela parte capilar, sanguínea, é o lactato, né? Não está mais em forma de ácido lático. E o coitado lactato não tem nada a ver com a dor muscular do dia seguinte, né? Essa dor muscular está relacionada a microlesões, processo inflamatório, que a gente chama isso aí de dor muscular de início tardio. Então, essa parte, assim, quando começa aquela coisa que eu tô com dor muscular por causa do ácido lático, aí meu ouvido já começa, sabe, a doer. Aí eu, é o lactato, e o lactato não tem nada a ver. E eu costumo até brincar que o lactato, ele não é o vilão, ele é o mocinho, né? Porque ele, quando ele vai pro fígado, ele tem todo esse processo de ser reutilizado para gerar energia pela gliconeogênese. Então, ele volta depois, ele volta como substrato energético, ele ajuda no fornecimento de energia. Então, isso é uma parte, assim, que me incomoda bastante. Mas isso é algo mais recente, o pessoal entender que ele hoje é mais para mocinho do que vilão, que ele vai... Não é tão recente assim, não, porque a dor muscular tardia, esse processo inflamatório, a gente já fala bastante sobre isso. Eu acho que é um pouco de desconhecimento, porque acaba sendo uma informação, vamos dizer assim, um pouco mais técnica, né? Não, eu estava querendo dizer não sobre a dor, relacionar a dor, mas sim, tipo, esse lactato é algo ruim para mim. E agora as pessoas já estão vendo que, opa, não é bem muito assim. Bom. Na verdade, assim, quanto mais Você bem treinado, melhor essa capacidade de remoção e utilização. Então, o que eu falo, o lactato ele é uma situação muito aguda. Comecei a fazer um exercício intenso, ele vai ser produzido, vai te dar aquela sensação, né, de fadiga muscular. E aí, se você parar, a sensação para. Né, aquela queimação, que eu falo que a queimação não é do ácido, né, em função de mudança do pH, em função ali de alterações bioquímicas na estrutura muscular. Mas então você tem aquela musculatura mais contraída que vai te dar aquela sensação de fadiga que você vai parar. Mas se você parar, aquele desconforto passa. Então é um efeito muito agudo. Agora, quanto mais bem treinado, quanto mais bem condicionado, aí sim você tem uma capacidade de remover rapidamente esse lactato, porque esse lactato vai gerar desconforto enquanto ele estiver acumulado na fibra muscular. Depois que ele sair da fibra, depois que ele for para a corrente sanguínea e depois for para o fígado, você não sente mais nada. E isso acontece, né, quando você tem uma produção muito alta, né, que você fez um exercício de muita alta intensidade, que você produziu muito lactato, isso no máximo 4 horas após o exercício já foi completamente removido, né? A maior parte já foi removido. Então, aquele efeito é muito agudo. Então, no dia seguinte, você tem ali pelo menos 15, 16 horas de descanso, às vezes até 24 horas de descanso, e você permanece com aquela dor, não tem nada a ver com ele, né? Então, ele ficou muito tempo como vilão da história, e eu até brinco, aquela dor que você não consegue, às vezes, nem sair, né, do carro direito, descer um degrau, se deslocar, aquilo ali foi um processo inflamatório que está instalado. Excessivo. Né? E relacionado ao treinamento excessivo. Você criou microlesões, essas microlesões levaram esse processo inflamatório e isso que leva a dor muscular. Mas o lactato não tem nada a ver com a história. Se você for medir, né, o lactato ali, ele está muito pequeno, então ele não tem nenhum aumento significativo. Então, realmente, ali você vai identificar marcadores bioquímicos de dano muscular, né? Entre eles está a creatina quinase, que é muito falado, né? LDH, então outras enzimas ali presentes que são marcadores, né, de lesão muscular, de dano muscular.
mas não o lactato. Então, ele ficou muito tempo como vilão. E eu falo, gente, ele é mocinho, porque você produz muito, mas você remove muito. Você, durante o exercício, você tem a possibilidade de reutilizar ele para gerar energia. Deu para ver também o nível de professora, né? Também, eu perturbo meus alunos. Se eu escutar vocês falando isso aí, eu mando recolher esse diploma. Pode ser no futuro, não precisa ser agora, não. Bom, Dani, na segunda parte eu costumo pedir para as pessoas responderem meio que bate-volta, bate-pronto, a contar um pouco da sua profissão dessa forma. Aí eu faço uma pergunta, seja logo, rebate. Pode ser? Tá bom, vamos lá. Ping-pong aqui. O que você mais vê na sua profissão? Pessoas incríveis. Legal. O que você mais faz? Estudar. O que você mais gosta? Se fosse no bate-volta, eu ia falar que era viajar, mas não é da profissão. Então, o que eu mais gosto... Eu acho que é a capacidade que nós temos de mudar a vida das pessoas. Muito bom. A frase que você mais escuta? Dani, como é que você dá conta disso tudo? A frase que você menos gosta de ouvir? Isso não é possível. A que você não gostaria de escutar? Nunca. Você não vai conseguir. O que pode e não pode na profissão? Pode parceria, ajuda, amizade, trabalho multidisciplinar. Eu acho que só a gente se unindo a gente cresce, a gente soma, né? Quem se isola não cresce. Então a gente tem que estar o tempo todo aberto para poder aprender. A gente aprende com o outro, aprende com os nossos parceiros. Então o tempo todo está buscando isso. E o que não pode, falta de respeito, falta de ética. Quase sempre alguém coloca algo assim, né? Porque é verdade, né? A sua maior dificuldade? Essa aí é difícil, gente. Eu tenho dificuldade... Bom, se eu for falar em relação à minha profissão como toda, minha dificuldade é fomento. Fomento, né? Dinheiro para a gente poder realizar os nossos projetos. Mas pensando assim, em relação à minha dificuldade como pessoa, eu ainda tenho um problema em relação a centralizar muitas coisas em mim. Então, eu preciso... até mesmo que eu tenha uma preocupação com qualidade, com produto, então eu tenho dificuldade de largar algum projeto na mão de alguém completamente. Então, eu delego, mas eu tenho o controle. Então, essa parte eu sou um pouco controladora. Então, acho que ainda preciso administrar isso um pouco. Acho que é uma limitação minha, mas eu também preciso estar com uma equipe que eu confio. Exato, então, se eu estou com alguém que eu confio, eu delego. Se é uma pessoa que me deixa um pouco insegura, então eu preciso estar sempre... E mesmo que seja uma equipe que eu confie muito, eu nunca vou largar completamente. Eu preciso sempre dar uma olhada naquilo que vai sair. Então, acho que pensando em profissão é isso. Dinheiro para executar, né, que é o fomento, mas eu, pessoalmente, acho que ainda tenho que trabalhar um pouco melhor isso. Na parte de fomento deve dar uma invejinha de pessoas que vivem, tipo, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa. Nem fala, né? Eu tive a oportunidade de fazer 2 pós-doutorados fora, né? Um na Inglaterra, que é nosso mundo dos sonhos, e o outro na Espanha, em Madrid. Então, é muita fartura. Em Inglaterra, então, você abre gavetas e gavetas de equipamentos e de insumos. É outra realidade. Mas eu aprendi muito até da gente aprender a trazer a parceria de iniciativa privada para estar patrocinando as nossas pesquisas, né? Então, o pesquisador lá, ele tem essa questão dele buscar o fomento, dele buscar o patrocínio não somente em agências de fomento, que nem a gente tem aqui no Brasil. Então, você trazer alguém, né, da iniciativa privada com interesse na tua expertise para você conseguir com isso realizar as pesquisas, eu acho que foi o meu maior legado quando eu voltei do pós-doutorado na Inglaterra. Mas, por outro lado, quando você chega aqui, você fala, nossa, dá, né, uma dor no coração, você fala, ai... Tem tanta facilidade, tem tanta fartura que a gente trabalha, né, com fomento bem limitado. Então, isso, eu até brinco que quando eu fiz lá o mestrado, eu sabia que a gente tinha que pesquisar, eu sabia que você tinha que produzir artigos científicos, só que ninguém falou que, na verdade, a gente empreende o tempo todo, né? O pesquisador hoje, ele é um grande empreendedor, porque ele lida com vários projetos ao mesmo tempo, ele tem que buscar esse fomento, ele tem que fazer projetos, esses projetos precisam ser aplicados para agências de fomento específicas, porque nem sempre ele vai ter o fomento verba da instituição que ele está, né? E você ainda tem que aprender a administrar
esse fomento, fazer relatórios, gerir recursos humanos, né, a parte financeira. Então, foi uma parte assim que foi, que eu falo, não estava escrito no contrato lá quando eu entrei na vida acadêmica, mas você, aos poucos, você vai aprendendo a lidar com isso e você sabe que você tem que se adaptar a essa realidade. Porque se você ficar sentado esperando vir fomento específico da sua instituição ou fomento somente do governo, você não consegue trabalhar. Você acha que isso reflete muito nas Olimpíadas agora, por exemplo, para a gente? Olha, gente, o pessoal gosta muito de colocar o Brasil como coitadinho, né? Eu vejo muito pelo contrário. A gente está muito bem, até mesmo vários dos nossos profissionais que estão lá, ou que estão nas equipes, eles tiveram a oportunidade de estar fora do Brasil, né? Fazendo seus estudos, seu mestrado, doutorado, pós-doutorado. Esses atletas têm a oportunidade de fazer training camps também fora do país, então têm a oportunidade de ter contato com essa tecnologia também. Então, eu acho que a gente está muito bem preparado e algumas coisas, é claro, né? Tem gente que tem mais dinheiro, tem mais recursos, mas quando você fala de investimento em equipamento, em trajes, mas eu acho que, por outro lado, a gente também tem o nosso jeitinho brasileiro, as pessoas gostam muito de trabalhar com a gente quando a gente está fora, a gente tem flexibilidade, a gente consegue, né, se virar bem naquilo que tem disponível ali pra gente, então eu acho que aqui a gente acaba traduzindo isso, eu vou aplicar o que eu tenho de melhor possível de recurso para poder dar o melhor retorno, então eu não vejo a gente como o coitado da história, não. A gente tem uma questão ótima, que é realidade, gente. Tem país que vai ter mais dinheiro, tem país que não vai ter. Mas dentro do que a gente tem de recurso, a gente consegue trabalhar muito bem. Que bom saber disso. Se for colocar sua profissão em uma palavra, qual que seria? Apaixonante. Que bom. E acho que dá para perceber isso. Bom, agora então vamos entrar na parte de contar a sua vida pessoal, com a comida, como você se cuida, né, e tudo mais. Começando com, você sabe cozinhar? Sei. Opa, de verdade? Mas assim, eu tenho preguiça. Porque assim, cozinhar tem todo um tempo, né? Uma dedicação. E a gente não tá no programa de culinária que tem alguém para ficar lavando a louça, já trazer tudo bonitinho para você ali, né, na mesa. Tem o tempo de você ir até o local, de você escolher o que você vai utilizar. Por mais que tenha várias opções hoje de delivery, tem algumas coisas que eu gosto de estar olhando, a qualidade do produto que eu vou estar trazendo para minha casa, isso, né? Faz você muito bem. Então, às vezes a gente tem que encaixar dentro da minha rotina de fazer 1000 coisas, você ainda tem que ter uma parte da sua rotina para cuidar, né, da sua, vamos dizer assim, da organização do seu lar. Então, assim, no dia a dia, o cozinhar para mim fica muito cansativo, porque é muito tempo que você perde ali na preparação e também depois na limpeza, né? Eu tenho, assim, um toque, gente, eu não consigo chegar na cozinha e tá tudo bagunçado, louça, tem que estar tudo organizado para a partir daí eu conseguir começar a limpar e, né, começar a higienizar os alimentos, começar a preparar. Então, assim, demora muito tempo. Mas, assim, os dias que eu estou, assim, inspirada, que eu estou com tempo, que eu estou relaxada, eu vou falar para você que você não tem ideia da minha comida, que é um prato cheio lá em casa, que o pessoal pede, mas eu faço isso poucas vezes ao ano, mas uma data no ano especificamente eu faço, que é a minha tradição. Feijoada. Feijoada. Eu faço feijoada sempre de São Jorge, né? Que aqui no Rio de Janeiro é meio que, né? A gente tem o nosso padroeiro, tadinho, que fica sempre esquecido, porque São Jorge, aqui no Rio de Janeiro, ele tem uma data festiva, uma data muito importante. Então, todo dia de São Jorge, quem vai lá em casa sabe sempre que tem a feijoada da Dani, que aí é uma feijoada bem, bem light, tá, gente? Eu coloco as carnes tudo bonitinha, limpinha, sem gordura e tal. Que carnes que você usa? Normalmente eu boto... Eu não vou botar daquela de cabeça... Orelha, não. Eu gosto da carne seca, do lombinho defumado, da costelinha, do bacon, da linguicinha. Então, eu vou pegando aquelas carnes, né, que para mim são as mais saborosas. E aí eu preparo minha feijoada. Tem umas dicas também que eu coloco lá, que é segredo, que eu não posso falar, entendeu? Que é coisa da minha feijoada. Certamente está ficando marcado na sua filha, por exemplo. E aí tem isso, aí o pessoal já sabe, meus amigos já sabem. Dani, aí vai ter feijão? Tô aqui, aqui é só chegar. Aqui em casa tem bastante feijão, qualquer coisa a gente bota água no feijão, mas eu faço feijoada, então é uma coisa que eu faço sempre, todo ano. E eu amo bolinho de bacalhau. Mas eu sou muito criteriosa para comer bolinho de bacalhau. Não é qualquer bolinho de bacalhau que me agrada. E aí eu aprendi a fazer bolinho de bacalhau com a minha avó. Então, assim, Natal lá em casa, o bolinho de bacalhau, quem faz sou eu.
Não vem. Nossa, se alguém comprar bolinho na rua, trazer bolinho congelado, não, vai arrumar problema sério comigo. O clima vai ficar pesado no Natal, entendeu? Então, patanisca lá do Pavão. Você acha que é boa aquela? Vamos lá, avalia. Não vou fazer crítica, gente. Tem alguns que eu como, mas não é meu bolinho, então... tem todo um cuidado lá no bolinho, então vou dar a dica do bolinho, tá, gente? Isso aí é receita da minha avó. Pode ser que não esteja igual o meu, mas vou dar a dica. Então, a ideia é você pegar um pano de prato daquele mais velho, que depois você pode jogar fora, e você pega o bacalhau e você esfarela ele todo ali, né? Mistura ali, porque ele vai ficar bem fofinho. Né? E eu não boto nada, não boto farinha, não boto nada. Então, eu pego aquela batata, que é a batata mais rosada, né? Que é a Asterix, que ela é uma batata mais seca. Então, essa é batata... bacalhau, não tem nenhum segredo. É batata, bacalhau, boto um pouquinho de salsinha e um pouquinho de cebola. E vou dando ponto na mão. Não boto farinha, não boto azeite, não boto nada. E frito no óleo com azeite. É isso. Meu bolinho, ó. Ó. Hashtag ninguém, o pessoal fica, vem fazer o bolinho, Dani, que isso esse bolinho? Não, gente, isso aqui é só no Natal, eu só vou pra cozinha. E aí minha mãe fica me sacaneando, porque ela chega lá e fala, você tá achando que você é Ana Maria Braga, né? Porque quando eu chego, né, no Natal nunca é na minha casa, e aí normalmente a batata já está cozida, o bacalhau já está lá para poder, né, já preparar. Eu falei, tá tudo bonitinho aqui. Eu fico falando que é o Batista do Claude. Eu faço essas associações assim para poder agilizar o processo. Mas sendo assim, acho que dá para ser mais de uma vez ao ano. Mas com toda a estrutura e depois tendo alguém para lavar a louça, ó. É só combinar. Eu vou falar, se a sua mãe e sua filha verem esse programa, quiserem mais vezes, já sabem como fazer. Bom, onde parei? O que você mais faz, então, o que costuma fazer? E dieta, Dani? Você faz dieta? Não faço dieta. Já fez? Não faço dieta. Eu como comida. Porque eu falo que é comida de verdade. Né? Comida dia a dia, arroz, feijão, farofa, uma proteína, né? Uma proteína normalmente grelhada no meu dia a dia. À noite eu não sou muito de jantar, mas quando eu janto eu sempre faço também uma proteína com uma salada, um omelete, alguma coisa assim. Se eu for jantar, eu como, sei lá, uma massa, alguma coisa assim também leve, mas eu como comida. O que eu faço normalmente, assim, eu não sou de comer muito nas minhas refeições, mas eu fraciono muito a minha alimentação ao longo do dia. Então, eu tenho várias colações. Então, minha bolsa sempre tem algum snackzinho, sempre tem alguma coisinha ali. Tem uma bananada, né? Tem uma frutinha, um damasco. Às vezes tem uma barrinha ali de cereal. Às vezes tem uma barra proteica, quando eu sei que eu vou treinar depois. Então, minha sacola tá sempre... Minha bolsa tá sempre cheia de esconderijos ali de comida. Tô adorando ouvir isso tudo. Parece até um orgulho do Nutri. Parece meu sonho é de consumo para minhas pacientes. Falei, parece uma paciente minha falando, gente. Para quem não sabe aqui, quem tá vendo o podcast não sabe, eu sou Nutri, mas eu não sou a favor de dietas, muito pelo contrário, sou mais contra mesmo. Só passo em casos que é necessário mesmo e consigo todos os resultados sem entrar nessa cultura da dieta, necessidade de dieta, sem você aprender a seguir essas regras, né? Que é a única coisa que você aprende de verdade. E que eu vejo, não só eu, né? Porque os estudos mostrando que tem muito mais malefícios, sem as pessoas saberem, mas eu sei, do que os benefícios, né? Então eu falo, gente, eu vivo dentro do princípio hipocrático da área da saúde, que é o primum non nocere, né? Primeiro, antes de tudo, não cause danos. Eu falo, se eu passar uma dieta, provavelmente ou certamente eu vou conseguir o objetivo, mas eu vou causar danos. Eu preciso, já que eu sei quais são os danos, que eu estudo isso, eu preciso dormir tranquilo, quando eu ponho a cabeça no travesseiro. Eu falo, então não, eu sigo outros caminhos para não gerar danos. Como o pão, né? Porque agora também o pão, crucificaram o pão, né? Agora o pão entrou, algo. né? O pão entrou de novo na área dos vilões. Então, como agora por pão, outro motivo, entendeu? né? Pelo álcool no pão em alguns. E aí é isso, assim, às vezes quando substituo o arroz, aquilo, por um outro carboidrato, como purê de batata, adoro inhame, quando eu posso fazer um purezinho de inhame de noite, purezinho de inhame com uma carninha moída, muito bom de noite para dormir. É ótimo. Né? Então, tento fazer essas substituições, aquela coisa, né, de você equilibrar ali o teu alimento, uma proteína, um carboidrato, não botar muito carboidrato, alternar.
mas basicamente é isso. Né? O dia que eu sei que eu vou treinar, eu tenho uma preocupação em comer alguma coisa antes, dependendo da intensidade do treino, que eu sei que vai ser forte, mas também não gosto de comer muito, porque senão eu fico um pouco enjoada no treino. Só se tiver mais tempo. E aí, às vezes, eu faço isso, como uma barrinha proteica, como às vezes até uma fruta, assim, mais rápido também, mas procuro sempre estar meio que respeitando. Por exemplo, o dia que eu vou fazer yoga, né? O yoga tem muita mudança de postura, torções. Vezes, então, eu sei que se eu comer alguma coisa antes, aquilo vai me gerar desconforto nas minhas posturas. Então, eu faço, tomo um iogurte antes, assim, pelo menos uma meia hora, 40 minutos antes. Ou tento naquele dia tomar alguma bebida que tem um pouquinho mais de proteína. E aí, depois da prática, sim. Mas uma curiosidade que eu também, assim que eu acabo a prática, se eu fizer uma prática de muita alta intensidade, eu não tenho fome. Eu não consigo comer de imediato. Eu preciso de um tempinho para poder... Acho que você ainda está com cortisol alto, então... E aí eu sinto que eu preciso, né? Eu sei que tem janelas de oportunidade e tal, mas eu preciso de um tempinho para poder me dar fome novamente, meu metabolismo voltar. Antes de eu estudar, o pessoal, até porque eu estava com a minha irmã numa loja de suplementos e tudo mais, e aí o pessoal falava muito que nessa janela anabólica, essa janela de oportunidade, é muito curta, digamos assim. Então, a pessoa, por essas e outras, que a pessoa estava na academia, terminava de malhar, antes de sair da academia, já estava com a coqueteleira tomando. Eu falei, gente, essa janela super aberta, na verdade, são de 2 horas. E ela fica aberta, na verdade, por 24 até. Então, na verdade, não é... O pessoal ficou aquela loucura dos 30 minutos, maior absorção e tal. Que se você quer muito ganho de massa, uma coisa, né, mais relevante para desempenho, você pode otimizar, mas para pessoa normal... Só que ainda entra outros fatores, como o carboidrato, que muita gente não quer, e sódio, para ajudar nessa absorção. Então, tem tanta coisa aí para pesar, para deixar uma neura na cabeça das pessoas, que eu falo, tira essa neura. E eu vejo muito isso, mesmo o pessoal em academia, o pessoal principalmente amador, que vai nesses modismos e vê mídia, né? E aí fica todo mundo com o seu shakezinho, às vezes lá com shake no meio do treino. Você fala assim, gente, um treino que não deu nem 1 hora, pra que esse shake aí? Pra que essa neurose? Qual foi o desgaste, né? Alguém botou. E às vezes é um companheiro de trabalho meu, né? Então é isso. Muita gente fica ainda fazendo vários tipos de terrorismo aí, nutricional e suplementar. Então, cabe a gente tirar isso aí também, as neuras. É verdade. Mas acabou que você entrou um pouco em 2 perguntas que eu ia fazer já. Primeiro eu vou perguntar, você treina, como é que você treina e tudo mais, e outra, como é que você se alimenta para esses treinos e seguindo para como você suplementa. Tá. Então, acho que vamos por partes. O que eu treino? Treino. Força e aeróbico corrida, né? Então, eu faço treinamentos de força, de alta intensidade, tá, gente? HIIT, adoro. De 2 a 3 vezes por semana. Corrida de 2 a 3 vezes por semana. Já corri mais, hoje minha média é 5 quilômetros. Quando eu quero fazer uma prova específica de 10, alguma coisa assim, eu aumento um pouquinho o volume semanal, mas basicamente meu treino é esse. Se preocupando em melhorar pace, alguma coisa assim? Às vezes não, tá? Às vezes, assim, não consegui hoje fazer treinamento de força, então vou correr. E aí faço aqueles 5K, 6K, tipo, só para catarse mesmo, para falar que eu cumpri. Não fico muito na neurose, não. E respeito também muito o meu dia. Então, às vezes, eu preciso correr aquela coisa mesmo de catarse para poder aliviar a mente. E faço, às vezes, sem até olhar o relógio, sabe? E aí, no final que eu olho, vejo como é que foi o pace e tudo. Mas, às vezes, eu coloco a corrida meio que não consegui fazer um treino hoje certinho e tal, vou correr só para dizer que eu fiz alguma coisa. Psicologicamente, isso funciona comigo. Eu preciso fazer alguma coisa todo dia. Todo dia? Tipo, de 7 dias da semana? Eu treino todo dia, Eu tenho que me mexer. Eu tenho que fazer alguma coisa todo dia. Então, eu procuro ir espaçando o meu treino ao longo desses dias, inclusive domingo. Domingo eu adoro dar uma corridinha na areia, na praia, entendeu? O dia que tá ventando muito na praia, que não tá legal, eu corro na ciclovia. Então, eu treino todo dia. Todo dia eu faço alguma coisa. Mas também o dia que também não dá, eu também não fico de neurose. Era o que eu ia perguntar. Viajei, não deu tempo, tô muito cansada, tô sentindo que aquele dia que se eu forçar, tipo, vai baixar minha imunidade. Eu não fico nessa, não, eu tenho que treinar e tal. Eu respeito muito isso. Não deu. Amanhã eu faço meu treino, vida normal, porque aí é exceção, né? Não pode ser exceção você não fazer sempre. É minha exceção aquele dia, então eu sei que não vai fazer muita diferença. Aí eu procuro... eu fazia yoga uma vez por semana, não tô conseguindo agora por causa de trabalho, de rotina, mas eu pelo menos...
A cada 15 dias eu preciso fazer yoga, preciso não só em relação à questão física, mas principalmente para a questão mental. É meu momento ali de desacelerar minha mente. E quando eu vejo que eu estou muito acelerada, eu tento encaixar naquela semana em algum horário uma prática de yoga que eu preciso, assim, eu sinto falta daquele momento de realmente zerar minha mente. E aí eu faço a yoga. Alguma específica? Eu faço a vinyasa, eu já fiz uma época o Ashtanga, mas o Ashtanga você tem que ter muita dedicação. Mais forte. É muito forte, é muito intenso, quem não conhece. Você tem uma série fixa e você vai evoluindo e progredindo dentro daquela série fixa. Eu comecei a yoga pelo Ashtanga, porque antes, acho que todo mundo já passou por isso. Tem que fazer yoga, eu não tenho paciência, eu não consigo, eu sento, minha cabeça fica mil. E eu, por ser muito acelerada, eu tinha essa dificuldade na yoga, né? Até que uma grande amiga, que é minha madrinha hoje, que é a Lili Spilman, que eu amo de paixão, ela falou assim, você é que mais precisa de yoga, né? Justamente porque você faz muita coisa, você é muito acelerada. E eu falei, não consigo, você está na yoga errada. E aí ela me levou para o Ashtanga, e o Ashtanga tem muito essa questão do desafio físico, né? Então você fica muito focada ali nos exercícios que tem dificuldade. Então a Ashtanga ela é muito boa porque ela consegue te trabalhar as suas limitações. Então assim, eu sou forte, então eu consigo fazer bem os exercícios de força, mas eu não sou muito flexível. Então, ela me dá as limitações de flexibilidade e mobilidade. E a pessoa que é muito flexível faz muito bem, mas, em compensação, tem dificuldade nos exercícios de força. Então, é bom que ela está o tempo todo mostrando para você, né? Fazendo que você aprenda com as suas limitações. Então, eu comecei por ela, e aí, a partir, como você fica muito... Eu tinha muito essa questão, né, do movimento, a partir do momento que você vai repetindo aquela série, você vai entrando no que a gente chama do estado de fluxo. E aí você vai, né, se desligando ali naqueles momentos, quando você vê, você já está no final da aula, já fiz isso tudo. E aí, a partir dali, eu consegui começar a meditar. Então, só que a Ashtanga, ela exige muita dedicação. Se você não está fazendo com regularidade, você não consegue cumprir aquela série. Então, eu fui para o Vinyasa, porque o Vinyasa ele tem também os desafios, ele tem os movimentos que são muito parecidos da Ashtanga, são colocadas algumas posturas da Ashtanga ao longo da sequência, né, da série da Vinyasa, mas ela me dá um pouco mais, né, de flexibilidade em relação de eu não estar conseguindo fazer com essa regularidade toda. Mas eu comecei, inclusive, a conseguir a meditar e voltei a meditar em função da yoga, que antes eu também não conseguia. Então, eu comecei a fazer yoga e na yoga eu comecei a meditar e eu consigo manter hoje a meditação. Procuro fazer todo dia, mas também o dia que não dá. E eu faço também, quanto tempo? Cara, às vezes 10 minutos. É o que eu tenho e que já é suficiente para poder me desacelerar. Procuro fazer pela manhã, quando não dá, faço no final do dia. Vejo que não é a mesma coisa. De manhã eu acho que funciona melhor. Mas também vou fazendo. Tem que pegar um voo muito cedo, tive que acordar mais cedo, não deu, tal, ok. Faço no momento que dá. Então, eu sou muito tranquila com isso. E quando eu tô, assim, no lazer, eu procuro também, faço aula de beach tênis, quando o mar tá bom eu surfo, e quando eu falo mar tá bom, gente, não é que o mar tá grande não, tá? Não é até a rúpula, Haiti, não, tá? Eu gosto de marola, né? Então, eu gosto de brincar. Então, eu tenho longboard, meu pranchão. Então, o que eu brinco quando o mar tá bom é quando o mar tá pequeno. Aí eu vou e surfo também, que eu adoro. Foi uma coisa que eu comecei a fazer já tem uns 4 anos pra cá. E não paro mais, é incrível. Eu falei, gente, eu adoro o mar, eu nado no mar, tô sempre em contato com o mar, vivo na praia, por que eu não vou surfar, né? Eu já tinha surfado, assim, tinha surfado não, era bodyboarder, né, lá atrás, na adolescência. E aí eu falei, não, vou fazer o surf agora e amo, adoro. Você falando aqui desse negócio de uma necessidade, das pessoas terem dificuldade, tanto para yoga como para meditação, a gente escuta muito isso. Você já escutou aquela história verdadeira do Dalai Lama, numa palestra que ele estava, não lembro onde foi, que ele estava falando da importância da meditação, dos benefícios, importância da meditação e tudo mais. E aí, uma das perguntas, eram vários, era para empresários, e aí um dos empresários, e aí ele falou, mas quanto tempo que você recomenda? Ele, uns 20 minutos, tá bom. Ele, mas eu sou muito ocupado, eu sou empresário assim, assado, eu tenho uma vida muito ativa, eu tenho essa questão, essa outra, botou uma série de questões na mesa da vida do super mega empresário. Aí ele falou, no seu caso, para você, 50 minutos.
Mas é isso, né? É isso. O que você mais precisa desacelerar. Então é isso. E eu adorei, assim, depois que comecei a fazer yoga e praticamente questão. É impressionante, porque às vezes você não percebe o quanto você está acelerada e as pessoas ao seu redor começam a te dar feedback. E aí eu lembro que uma vez eu chamei minha professora para fazer uma prática lá na Escola de Educação Física, com os meus alunos e tal. E aí para mim foi uma surpresa, que o meu chefe virou e falou assim, nossa, a Dani é outra pessoa, antes e depois da yoga. Aí eu falei, caraca. E aí depois eu comecei a perceber o feedback das pessoas ao meu redor, né? Nossa, Dani, como que você mudou depois da yoga? Nossa, você... E foram mudanças que não foi aquela coisa forçada, né? Não é um personagem, pessoa que começa a fazer yoga, não, agora eu sou zen, agora eu não faço mais isso, não faço aquilo. Não. Acho que são as mudanças que são ali realmente, né, naturais, que ocorrem ali, que vão modificando e que você não percebe. E eu comecei a perceber isso muito depois, quando as pessoas ao meu redor foram me dando feedback de como que mudou meu comportamento depois da meditação e da yoga. Com relação à meditação, sabe, primeiro, eu TDAH e tal, quando boa parte da minha vida as pessoas falavam, agora esvazia a mente. Eu lembro a minha filha, bem criança, eu tive um espaço de yoga já, né? E aí minha filha ia no final de algumas práticas e tal, e entrava lá e o pessoal falava, esvazia sua mente, ou pensa na casa, na montanha. Minha filha, pai, ela às vezes falava, era criança, parava tudo, estava ali deitadinha, mas ela levantava, pai, eu não consigo imaginar uma casa, eu não consigo ver a montanha. Aí o pessoal ria, fala, tudo bem, filha, é um dia e tal. E esvaziar a mente, então, gente, é muito difícil. Vai entrar em conflitos. Na verdade, fizeram um teste, um estudo, botando várias pessoas normais, digamos assim, e monges budistas mesmo, do Tibete, para fazer a prática e para ver quem a mente saía mais, né? E todo mundo falou, é claro que era das pessoas normais, digamos assim, só que não, foram justamente as dos monges budistas. Então, a mente sai. Ela vai fluir. A questão é você realmente, tipo, não se prender nisso e deixar voltar aqui, que normalmente consegue quando você foca na respiração. E falar isso para as pessoas, tudo bem se entrar um pensamento. Tudo bem. Essa não frase, brigue tudo com bem, ele, não brigue com ele, aceite. Cara, isso foi uma mudança de jogo para mim, por exemplo. Porque até não muito tempo atrás... Mais uma vez eu vou falar do João Motarelli, eu falo dele quase todos os podcasts aqui. Acho que foi o João que começou a falar tudo bem para mim. Não sei se foi desde da prática da uva passa, que a gente estava fazendo na pós, não sei o que. Mudou tudo para mim, porque ficou tudo bem, de verdade. Porque antes não ficava, porque eu mesmo ficava em conflitos de tipo esvaziar a mente. E assim, eu no meu dia a dia eu faço muita meditação guiada, que é o que consegue me direcionar para poder concluir aquele ciclo. Mas tem muito, às vezes, também uma questão muito mística da yoga. Não, você tem que estar num espaço adequado, em silêncio, numa luz, não sei o quê. Nossa, às vezes eu medito na praia, fico ali sentada na beira do mar, e aí o foco ali não vai ser mais minha respiração, mas vai ser o barulho da onda, né? E você começar a se desligar e começar a focar seu pensamento ali, né? Prestar atenção no barulho da onda, aquilo vai fazendo um ciclo. Então, assim, cada um tem a sua forma, mas eu acho que a gente pode desmistificar um pouquinho que você tem que ter um canto na sua casa preparado para isso, com uma luz que não sei o quê. Não. É o que você consegue. Você, às vezes, vai conseguir 5 minutinhos quando você começar. É o que eu sempre falo. E tá tudo bem. E tá 5 tudo bem. E você vai achar que aqueles 5 minutos foi uma eternidade, porque você não tá acostumado. Mas, às vezes, até eu falo muito, às vezes só de você parar, e não necessariamente estar meditando, mas você parar na sua rotina louca, 5 minutos, né? 10 minutos, sentar e respirar, né? Ter um pouquinho de silêncio. Por isso que eu gosto dos aplicativos no relógio. Eu já deixo o meu aqui na frente, que é tipo, eu falo para as pessoas, cara, sabe quando você está nervoso, está brigando com alguém, está nervoso, aí você dá aquele respirar profundo, você dá aquela respirada forte. Aquilo dali não já meio que te acalma? Uma respirada e você, de repente, não deu a resposta agressiva que você ia dar, não sei o quê. Uma respiração fez isso por você. Imagina, aí falo, então vamos experimentar umas 5 a 6, que é mais ou menos o que o reloginho faz para 1 minuto. E aí você fala, cara, então às vezes é isso, pausas no seu dia para fazer 1 minuto de respiração já vai fazer uma mega diferença, cara. Pode fazer uma mega diferença, né? Faz muita diferença. E assim, tá em contato com a natureza. Eu acho que dentro dessa minha rotina de exercício, eu também procuro, no meu lazer, tá fazendo alguma coisa ativa.
né? Então é pegar uma bicicleta e dar uma volta, não com o sentido de pedalar, né? Mas sim para passear. Eu adoro também. Aqui a gente no Rio tem muita possibilidade, né? De fazer alguma trilha. Aqui pertinho da gente, Floresta Tijuca, cachoeiras incríveis. Então eu sinto falta desse contato com a natureza. E aqui, assim, eu sou muito abençoada, agradeço todos os dias, porque onde eu moro é uma região que me permite esse contato com a natureza o tempo todo. O parque que eu levo minha cachorra para poder passear, brincar, nossa, tem uma árvore tão linda, tão assim, antiga e tão larga. Ela é linda. E eu fico ali sentada e enquanto minha cachorra está brincando ali, eu já estou fazendo meus agradecimentos, minha meditação, né? Tá com o pé na areia, na grama. E tá em cachoeira, e tá em contato. Então, acho que isso também é um momento, assim, de renovação. E eu sinto falta, às vezes, disso, sabe? Eu penso assim, não, eu preciso ir na praia, preciso dar um mergulho no mar, eu preciso ir na cachoeira. Eu acho que isso traz a minha energia de volta quando eu vejo que a minha energia tá baixando. Com certeza. Isso é autocuidado. É autocuidado, sim. E aí, essa é uma outra pergunta. O que você faz exatamente para o seu autocuidado? Eu acho que autocuidado é você se cuidar bem, tratar bem de você, que vai desde você fazer uma alimentação saudável, de você fazer exercício, não por estética, mas porque esse exercício faz bem para você, para sua saúde. Autocuidado é você ter tempo de lazer, né? Tempo para não fazer nada. Tempo ocioso é algo que as pessoas não estão entendendo hoje em dia. É, né? ótimo não fazer nada. Tempo com seus amigos também, a parte social é importante. Contato com a natureza, né? Hoje em dia tem essa questão que a gente chama até de nature dose, né? Que é a sua dose diária de natureza. Então, isso é autocuidado. Então, eu acho que dentro do seu dia a dia, por mais louca que a gente tem essa rotina, que a gente sabe que a nossa sociedade está cada vez mais acelerada, e quando eu brinquei, qual a frase que você mais escuta? Assim, nossa, como é que você dá conta de tudo? Porque eu mesmo treinando, fazendo isso tudo, trabalhando pra caramba e tal, eu arrumo um tempo para estar com os meus amigos, eu arrumo um tempo para poder estar em contato com a natureza, eu arrumo um tempo para poder cuidar de mim. E aí são prioridades que eu sei que me fazem bem, e eu estando bem, as pessoas ao meu redor estarão bem também, né? Porque acho que às vezes a gente delega muito pro outro, coloca também muita desculpa no outro. E aí eu até costumo falar muito isso. Se você não está tendo tempo para você, é porque você está fazendo o trabalho do outro. Você está carregando mais peso na sua mochila porque você não está dividindo a sua mochila com o outro, né? Então, você saber identificar isso, falar não também. Nós brasileiros, a gente tem essa dificuldade de falar não, a gente se explica muito em falar o não. Fala, não, porque eu não quero, porque eu tô cansada, porque eu não quero fazer nada, não é porque eu tenho outro compromisso, simplesmente porque eu quero ficar em casa, né? Então, eu acho que falar não também é autocuidado, é você saber o momento certo de que você tá bem para realizar alguma coisa. Com certeza, pode ser um mega autocuidado, né? Para muitas pessoas isso é o problema da vida. Você dorme bem? Muito. Eu apago. E aí, dormir bem em horas, como é que é isso também? Então, eu durmo bem, eu durmo com muita facilidade. Então, eu deito e apago. Assim, eu não tenho televisão no quarto, eu já tirei televisão do meu quarto há muito tempo. Era uma coisa que me incomodava muito, barulho, flash. Eu já não gosto de televisão, acho que porque eu tô o tempo todo com muita gente falando e tal. Então, quando eu tô sozinha, eu gosto de silêncio. Então, eu não gosto de televisão alta. Às vezes, eu venho dirigindo no carro sem som nenhum. Aproveita para escutar um podcast. É meu momento de silêncio no trânsito, sabe? Então, eu gosto desses momentos de silêncio que também me ajudam a acalmar a minha mente. Só que eu nunca tive problema para dormir. Então, assim, quando eu vou pro quarto, meio aquela coisa da higiene do sono. Então, assim, eu vou pro quarto, já tenho meu ritual ali, então eu vou pro quarto para dormir, né? Então, quando eu deito, e eu durmo com muita facilidade. Então, assim, eu falo assim, vou dormir, tá? Tá bom. Eu viro, fecho o olho, eu durmo. Eu não tenho, sabe, dificuldade para dormir. E, assim, às vezes, quando eu tenho pouco tempo para dormir, às vezes, assim, à tarde, eu falo, gente, sono da beleza, tudo de bom. Eu adoro dormir à tarde, tinha que ter a siesta no Brasil. Eu amo. Mas, às vezes, quando eu vejo, assim, que eu tenho possibilidade de dormir à tarde, eu adoro. Final de semana, um dia de folga, eu adoro dormir à tarde. E, às vezes, quando eu vejo que eu preciso, assim, cheguei em casa, estou muito cansada, eu ainda vou ter que trabalhar um pouco mais. Eu tenho 20 minutos aqui. Eu durmo 20 minutos e eu durmo assim, boto o telefone para despertar daqui a 20 minutos e falo assim, eu vou dormir. Eu viro, fecho o olho e eu durmo 20 minutos.
Então, assim, eu tenho muita facilidade pra dormir. Isso aí, eu sei que quem tem problema de insônia, minha filha tem. Ai, que ódio de você! Como é que você fala que vai dormir? Dorme, assim, com essa facilidade. Então, eu durmo com muita facilidade, eu não tenho problemas. Agora, uma coisa que é interessante, né? Eu acho que hoje o anel que eu uso, que é esse anel inteligente, ele monitora muito essa questão do sono, porque às vezes você acha que você dormiu bastante, que você dormiu bem e não dormiu, né? Então, é bom porque ele me dá alguns alertas aqui de algumas fases. Ah, você não entrou no seu sono profundo hoje, né? Então o seu score de sono não está tão eficiente. Às vezes você dormiu muitas horas, mas aquelas horas não foram sono restaurativos, ou você teve muita movimentação. Então isso também são alertas para mim, para poder entender o que aconteceu ao longo do meu dia, para ver se aquele sono foi regenerativo ou não. Isso que eu ia perguntar agora, se você consegue se reparar para começar a identificar, tipo, então tá, os dias que ele está falando que eu não tive uma boa regeneração cerebral, talvez, o que eu fiz nesse dia? Ele me dá alertas. Porque, assim, esse anel, ele tem um aplicativo, esse aplicativo, ele vai tendo a sua própria inteligência artificial, ele vai criando seu próprio algoritmo. Então, tudo aquilo que sai da minha rotina, eu vou colocando ali. Por exemplo, peguei um voo. Tô dormindo em um hotel, não tô na minha rotina. Tomei uma taça de vinho. Tudo que vai saindo, trabalhei hoje até muito tarde, aí boto lá, work late. Tem umas tags que você vai alimentando. E aí ele tem as minhas informações, ele tem o banco de dados das pessoas que também usam. E aí ele começa a me dar alguns feedbacks. Sempre que você pega voo, a sua variabilidade da frequência cardíaca diminui 2%. Sempre que você acorda com dor de cabeça, é porque você bebeu no dia anterior. E aí você vai fazendo algumas associações. Então é legal porque algumas coisas que você fica, né, na tua rotina que você não presta atenção, ele te dá alguns alertas. E aí eu vejo que tem algumas situações que interferem muito no sono, muito. Aquela coisa, uma tacinha de vinho para relaxar, esquece. Ela pode álcool. até relaxar, mas aí durante o sono mesmo não vai ajudar. Não vai. Você não vai chegar no estágio do sono mais profundo. Então você pode, às vezes, dormir 9 horas, né, 8 horas, mas você vai ver que o seu sono ali, a qualidade do seu sono não foi adequado. Então, isso é bem interessante. Eu vejo situações, por exemplo, quando eu faço meditação antes de dormir, que isso aí também me ajuda a entrar na fase inicial do sono profundo mais rápido. Então, algumas coisinhas que você vai se ajustando ali, até mesmo por você vai se conhecendo, né? Mas é legal porque tem alguém para puxar a tua orelha ali, né? Então, eu tenho sempre um lembretezinho para poder me ajudar a regular. Mas isso é quando você faz um bom uso, de forma inteligente, com bom senso, porque tem gente que isso começa a gerar neuras, né? Eu falo que eu tenho pacientes que falam, cara, eu tive agora, quem foi? Nesse mês, agora em julho, que teve um paciente que eu falei, vamos experimentar tirar o relógio, porque tá te gerando mais neuroestresse, aí aumenta o cortisol. Mais ansiedade, né? Porque aí ele fica nessa a gente não estava chegando num ponto desse autoconhecimento para começar a identificar coisas que eu mesmo também identifico, seja café, o horário do café. Eu identifico quando o meu cortisol está subindo, né? Então eu tenho coisas que eu uso com pacientes, às vezes de forma de tratamento, eu tenho para uso pontual. Eu tenho as gotinhas milagrosas lá que eu faço. Eu gosto muito de chás. Eu tenho até uma linha de chá que vende no mercado que eu criei. Que legal. Só que nenhum paciente usou chá como tratamento comigo. Nem aqueles que falam, eu gosto de chá, mas eu falei, então tá, você vai tomar esse de manhã, esse essa noite? Ninguém conseguia. Não consegui com ninguém. Então, as gotinhas, eu comecei a colocar os chás em gotas. Que aí gota, todo mundo vai lá e tic, põe a aguinha gostosa e aí todo mundo toma. Então, eu tenho as gotinhas e que quando eu sei que hoje pode ser um pouquinho mais difícil, aí eu tomo as gotas. Agora sim. Ou a melatonina. Uma coisa que acho que é até uma curiosidade, eu troco sono por comida. Então, se eu estiver muito cansada, foi uma semana mais puxada, eu tô com muita coisa, não tô conseguindo dormir o suficiente, eu consigo ficar nessa batida até uns 3 dias. Quando chega no 4º dia, eu já tô, preciso dormir, vai me dando, tipo assim, desespero que eu preciso dormir. Então, assim, o sono, pra mim, ele é necessário. Eu começo a meio que pifar se eu não estiver dormindo bem. Eu acho que eu tenho até um trauma aí da época de doutorado, de dormir muito pouco, de estudar sempre de madrugada e tal. E eu prometi que ia tentar fazer isso o mínimo possível depois desse período, mas de vez em quando não tem como, a gente tem, né, alguns objetivos aí, ter um pouco menos de horas de sono. Eu evito isso o máximo, mas quando isso acontece, você fica assim, Dani, o que você prefere? Comer agora ou dormir? Eu falei, não, dormir. Eu como assim, sabe? Tomo um copo de iogurte
e vou dormir. Aí depois que eu, tipo assim, dei aquela, sabe? Agora o quê? Agora vamos comer? Agora tudo bem, agora eu tô de volta, sabe? Então, tem gente que fica mal-humorada, irritada, que tá com fome, né? Eu não chego a ficar mal-humorada, mas eu começo a ficar meio que desesperada, meio que eu preciso dormir. Eu tô sentindo falta de dormir. Eu tô falhando, né? Tô pifando. Então, o sono, pra mim, ele é super necessário. E eu faço questão, e eu procuro estar o tempo todo regulando o meu sono da melhor forma possível. Tem que ser. Eu falo isso para muitos, para todos os pacientes, né? Na verdade, todo paciente meu eu falo, com a gente, comigo, você vai dormir bem. E não é só o desempenho físico, né? O desempenho cognitivo. A pessoa que não dorme bem, ela vai ter um dia arrastado. O dia seguinte vai correr, né? Sofrido, como a gente fala. Então, irritada também. Eu falo, cara, é só olhar um bebê. O bebê, quando não dorme bem, não irrita a casa inteira. É tipo isso. Você também, só que você não percebe. É verdade. Deixa eu ver aqui. Você falou já dos seus treinos, falou um pouco do que costuma comer até antes, já, durante os treinos. E suplementos. Quais suplementos você toma? Você toma? Tomo, mas mais a parte assim, vitamínica. Não sou de tomar whey, né? Nada disso não. Então, o que eu tomo sempre é ômega, né? Ômega 3, cranberry também, eu que tenho meu suplemento diário, cúrcuma. Deixa eu pensar aqui que eu tomo. Biotina, né, gente? Mulher, cabelo, pele, unha, não tem como. Tem que estar lá na biotina. Um probiótico. Peraí, estou contando aqui nos dedinhos, ó. Probiótico. Deixa eu ver. Óleo de coco. Óleo de coco. Óleo de coco também, cápsula. Em cápsula. Eu uso às vezes. Nos meus longões eu sempre uso. Mas eu boto basicamente é isso, assim. Aí de vez em quando eu faço um ciclozinho de vitamina B, volto, né? Aí faço um ciclozinho de creatina, paro, mas não... Assim, meu dia a dia mesmo tem sempre esses suplementos vitamínicos aí. Bom, você conhece a VitaFor? Conheço. VitaFor é um dos nossos apoiadores. Acabou que eu não falei até dos nossos apoiadores hoje. Olha o merchan, gente. A gente dando um furo aqui, ó. Mas, na verdade, eu agora estou deixando para esse momento mesmo. Por quê também? A VitaFor está apoiando a gente aqui e também presenteando os nossos convidados. Ela que tem uma linha ampla pra caramba, tem esses produtos que você falou, mas o que eu imaginei? Um pré-treino. Deixa eu ver aqui. A VitaFor, então, tem esse pré-treino. Betalanina. Que sempre tem betalanina. Ela tem 2 gramas de betalanina, tem 1 grama de arginina, tem 200 miligramas de cafeína. Não é muita coisa, tá? Eu não gosto de mais do que isso. E tem ainda uma outra coisa que para você eu achei lindo, maravilhoso. Ela tem eletrólitos. É o único pré-treino que eu me lembro aqui agora que tem, porque aí vai ter magnésio, sódio, potássio, B12, B6, né? Então eu falei, então é feito para ela, gente. Obrigada pelo presente. Esse é o ViaForte Ultra. Mas além desse patrocinador, a gente tem o Brava A Praia Clube, que é um clube de canoa havaiana, que é o clube que eu remo há um bom tempo, que fica ali na Praia do Flamengo, coladinho ali na Marina da Glória, né? Gosto muito e é uma forma de unir o esporte, a atividade física com a natureza também. E eu já fui agraciado. É muito bom, já remei algumas vezes. Ai, que bom. Eu já fui muito agraciado pela Baía de Guanabara até, já remei em outros lugares, mas eu já remei com golfinho, boto, pelo menos umas 3 vezes ali, já remei com baleia 2 vezes, ou 3 também. Cara, enfim, eu gosto demais desse esporte. Já fui mais ativo, agora no inverno, então eu falei, gente, vocês vão me ver mais a partir do meados de agosto e tudo mais. Que inverno, gente, que inverno, teve inverno no Rio, não chegou? Mas acordar à noite, chegar lá à noite e tal, no frio, pra mim, hoje, eu falo, o tempo e tudo, agora eu não tô conseguindo ir direito. Mas eu super gosto, super recomendo. Já também remei ali na Baía de Guanabara algumas vezes. É bom demais, bem legal, né? Muito bom. Chega lá no final, chega lá no sol Forte Laje, dá um mergulhão lá, volta. Se não tiver tendo ondas fortes, né? Que costuma ter 1, 2 vezes por ano, a besta, então tudo bem. A gente também tem o apoio da Academia Upper, que fica ali no Flamengo, e do centro de treinamento deles, dos atletas, que é o CT, a Arena Upper, né? Então são os 2 patrocinadores da gente aqui também. 2, eu falei 3 com o Brava Praia Clube também, né? Enfim, então é isso. VitaFor aí
te presenteando. Obrigada, Espero obrigada. que melhore a sua performance aí esportiva, acredito, né, com esse produto. Vamos lá. Agora eu vou fazer uma brincadeira. Você já viu os nutris vão no mercado e pegam um produto e falam, isso aqui eu compro, isso aqui eu não compro, alguma coisa assim? Tá. Vamos fazer uma brincadeira Ai, assim? meu Deus, vamos. Você vai falar o que você compra e o que você não compra para ter em casa. Tá. Beleza? Eu vou falando aqui, você só fala, compro, não compro. Tá bom. Nugget, Não. miojo, Não. suco de caixinha, Não. refrigerante, Compro. lasanha pronta. Meu pecado, gente, Coca-Cola. Não uso sempre mais. Ó, tem uma coisa que eu esqueci de falar aqui, tem gente que sabe, né, que eu sou nutri e tal. Gente, assim como nos meus atendimentos, não tô aqui para julgar, para criticar, nada disso. E nem sou exatamente nutri aqui, é que eu sou entrevistador. Fica à vontade, hein, é para falar a verdade. Então, refrigerante, compro. Lasanha pronta, Não. pizza pronta, Não. biscoito recheado, Compro. biscoito de polvilho, Não. Só na praia. Só na praia. Doritos, Não. Garitos, Garitos, sim. chocolate, Sim, claro. cerveja, Não. vinho, Sim. queijos, Adoro. frutas, Todas. hambúrguer. Pronto, no caso. Não. Assim, hoje tem aqueles mais... Eu gosto, mas aqueles mais... não sei qual tipo de hambúrguer você tá falando. Mais naturebinho, assim, mais preparado, né? Não aquele condimentado. Acho que sim. Legumes e verduras, Sim. pães, Sim. requeijão, Sim. manteiga, Sim. óleo de coco, Sim. bolo pronto, Sim. sucrilhos, Não. cornflakes, Não. torradas, Não. Faça torrada. nuts Adoro. e iogurte. Sim. Pronto, fechou. Agora sim, vamos entrar nas partes das perguntas, que tem muitas aqui. Eita! Deixa eu te perguntar, então, por que o sedentarismo é ruim? O movimento cura, né? Que eu costumo sempre falar nas minhas frases. Então, o sedentarismo hoje, ele está relacionado a uma série de doenças crônico não degenerativas. Então, o seu estilo de vida, que eu falo que o sedentarismo não é só não fazer atividade física, um exercício físico, é ter um estilo de vida sedentário. Então, a pessoa fica muito tempo parada, né, que já tem um trabalho que exige muito tempo parado, em frente a uma tela, né, em frente a um computador. E aí, quando ela tem um tempo livre, ela ainda continua, ainda permanece nesse estilo de vida, né, parado, sem movimento. Isso aí está relacionado a uma série de doenças. Está relacionado, né, hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, dislipidemias. Travou a língua aqui. Então, hoje em dia, o sedentarismo ele é considerado o mal do século. Então, e tem um custo, né, que a gente fala um custo financeiro, pensando em dinheiro mesmo, para sua família e para a sociedade. Então, eu sempre costumo fazer essa relação, né? As pessoas que começam a ter esse comportamento têm um gasto muito grande também em medicamento, né? Vai na farmácia, que fala uma lista enorme de medicamentos, então vai trazendo, vai onerando. Só que o maior, assim, vamos dizer assim, preço disso tudo é a sua vida. Né? Então, está relacionado à mortalidade precoce, está relacionado a uma série de outras doenças que não são só relacionadas à parte metabólica, né? Mas à parte oncológica, doenças cardíacas, né? E até hoje também associado às questões das doenças neurodegenerativas. Então, assim, a melhor prevenção para você ter uma vida saudável é você se movimentar. E aí entra na outra questão, porque muitas pessoas falam assim, vou me movimentar, vou fazer um exercício, não gosto de ir para academia, não tenho tempo, aí começa sempre aquele mesmo dilema. Eu vou voltar naquela tecla que eu falei, você não está se colocando como prioridade. Então, muitas das vezes a gente tem que apelar para a parte emocional mesmo. Então, se você não está pensando em você, então pense na sua família, pense, né, se você tiver filho, nos seus filhos, pensa no que você pode ajudar a sua família, porque você se ajudando, você vai estar ajudando todo mundo ao seu redor. Então, isso acho que é uma fala que eu sempre coloco. Hoje em dia, acho que o sedentarismo vai ficar cada vez mais considerado um mal do século mesmo, porque tudo que a gente tem hoje de doença, se você for pegar lá, né, um dos fatores que estão associados ao desenvolvimento daquela doença é o estilo de vida sedentário.
Então, a minha fala é sempre essa: priorize, né? Se priorize, priorize sua saúde e saia desses estigmas que fazer exercício é só ir para musculação, né? Fazer exercício é só dentro da academia. Tem tantas opções. E aquela pessoa também que fala, eu não gosto de nada. Meu Deus, impossível. Você já experimentou tudo? Porque são tantas, porque as pessoas sempre têm aquela coisa muito, né, segmentada. É musculação, é academia, é natação, né? Fica sempre muito focado naquelas atividades. Assim, não é possível. Tem tantas modalidades esportivas, tem tantas opções de lugar para você fazer indoor, outdoor, tem tantas possibilidades de esportes hoje que são tão inovadores. Será que nada vai te agradar? Será que você não vai entrar em nada? E aí eu acho que, principalmente para essa pessoa que tem essa dificuldade, eu procuro sempre também indicar uma atividade coletiva, porque o grupo traz, né? O grupo agrega. Então, a pessoa que vai fazer uma atividade e ela cria esses vínculos sociais ali... Que tem um plus a mais já nisso. Exatamente. Ela também vai ter esse benefício social e também vai ser uma parte também de motivação. Quando a pessoa começa lá no WhatsApp, né? Cadê você? Já estamos aqui, tá vindo, não sei quem. Então, muitas das vezes que a pessoa, tô cansada, peguei trânsito. Aí ela acaba se motivando porque tem alguém incentivando lá nesse processo. Eu vi um estudo mostrando que para continuidade, porque é um estudo que pegou muita gente que, então tá, entendi que é bom para mim. E então vou entrar, seja na academia ou no que for, na atividade que for. As pessoas que tinham alguém junto para estar buscando, levando, indo junto na atividade, foram as que mais conseguiram perpetuar, né? Dar continuidade ao que começou. Eu acho que a gente tem duas situações. Tem gente que usa isso também como pretexto, se não for, eu não vou. Né? Não vai, então não vou. Eu acho que tem que ter assim, sempre um equilíbrio, tomar cuidado para não virar âncora esse processo, porque muitas das vezes vai começar junto e uma vai abandonar, mas é o momento para você também continuar. E eu também costumo falar para todo mundo que quem tem muita dificuldade de manter uma rotina de exercício, que o personal não é luxo. Né? Então, o pessoal, mas assim, sabe que tem um custo a mais, não é todo mundo que consegue, mas eu brinco até, faço com esse paralelo. Se você colocar na ponta do lápis tudo que você gasta de medicamento, o que você vai deixar de pagar ali para poder investir na sua saúde, né? Então, para essas pessoas que têm dificuldade na aderência, que têm dificuldade na disciplina, então um trabalho individualizado, personalizado também ajuda nesse processo. Então, vale salientar aqui coisas que ela falou, mas vale frisar um pouquinho mais, que existem muitas opções de atividade. Então, cara, experimenta de mente, coração, corpo, tudo aberto. Vá com uma intenção positiva. E a questão de que sedentarismo você pode... Porque eu já tive pacientes assim. Eu tinha um paciente que ele fazia atividade física, ele jogava futebol 3 vezes por semana. E aí eu falei com ele que ele era sedentário. Ele, não, eu faço futebol 3 vezes por semana. Eu falo, mas você tem uma vida sedentária. Porque o resto do tempo inteiro, você como um homem do lado pejorativo, machista, eu sabia como que era na casa dele. Falava, você trabalha sentado, vive o dia sentado, e você não faz o seu prato de comida, você não levanta para levar o prato de comida para a cozinha, muito menos lavar esse prato de comida. Então, assim, a sua vida é sedentária. E você tem momentos... Olha, se for botar em horas do dia e horas da semana, do mês, o que você tem de sedentarismo, o que você tem de atividade. Então, é quando a gente recomenda, cara, em vez de usar o elevador, escada rolante, tenta usar a escada. Sabe, levanta. Tem muita mulher que eu tenho de paciente que não quer beber a água com a desculpa de... não quero ir ao banheiro. Eu falo, nossa, olha que maravilha é o banheiro. Olha quantas vezes você está levantando e abaixando, seja da sua cadeira ou da privada e tudo mais, além de toda essa limpeza que você está fazendo no corpo com a água, né? Então, é isso. As pessoas não percebem que, às vezes, você pode não ser sedentário mesmo se não estiver fazendo academia. E uma outra situação também que eu acho importante colocar aqui, que muitas vezes você vai mesmo sem gostar. Mas eu não gosto. A gente não faz só. E bem-vindo à vida adulta. Exato. Você gosta de tudo que você faz? Bem-vindo à vida adulta. Você não gosta de tudo que você faz. Você faz por vezes porque é necessário. Né? Eu parei até de falar bem-vindo à vida adulta porque eu comecei a reparar que até bebês, crianças, a gente não faz só o que gosta. Então, na vida inteira, cara, você não vai fazer só o que gosta e você, no seu trabalho, certamente, independente se você está na profissão que você pediu para Deus, você não faz só o que você gosta. É isso. Então, a Gisele Bündchen não ficava fazendo só o que gosta, o Cristiano Ronaldo e o Messi também não.
Enfim, isso. então Você parte. faz o que é necessário. E aí, se você está pensando na sua saúde, não, eu estou fazendo isso aqui, então seja frio, calculista nesse momento. Eu preciso nesse momento aqui porque isso vai me fazer bem. E aí, depois, tenho certeza que com todos os hormônios de bem-estar, de prazer, né? Você vai começar a gostar. E você vai sentir falta. Ela fala rindo assim, deve ter gente do outro lado que fala, meu Deus, ela tá falando rindo com essa felicidade. Tenho certeza. Depois você faz um comentário aqui para ter certeza que vocês gostaram. E Dani, quais são os principais mitos ou equívocos que os atletas profissionais cometem e que pode atrapalhar a performance, na sua opinião? Eu acho assim, a gente tem pilares básicos em relação ao desempenho, que é alimentação, nutrição, né? A parte de hidratação, sono e a parte de recovery também. Então, muitas das vezes, os atletas, mesmo atletas de alta performance, eles pecam nesses pilares. E aí você, como nutricionista, você deve ver muito isso, a questão da hidratação. Por incrível que pareça, vários atletas chegam para competição, dia de competição, desidratados. Eu acho que a maioria. Entendeu? É impressionante. Quando eu tenho a oportunidade de avaliar em loco, não é uma, nem duas, nem três vezes, eu vejo isso com muita frequência, que eles chegam, né? Às vezes uns mais hidratados mesmo, uma desidratação já moderada, chegando para grave, outros, a maioria levemente desidratado. Então, isso aí é uma coisa simples, básica, ajustável, que vai comprometer o desempenho. E dependendo, né, do tipo de competição, principalmente se você for uma competição de longa duração, de endurance, né, calor ambiental, aí esse quadro vai ser comprometido. Então, eu acho que a grande questão ainda é pecar nesses pilares. Aí acaba que, às vezes, né, você relaciona isso ao treino e coloca a culpa, né? Ah, não, minha planilha não está legal, o treino não foi isso. Você vai meio que terceirizando a responsabilidade, mas são algumas questões que são primárias ali. Eu acho que uma outra situação que a gente está agora em Olimpíada falando, né? Eu já tinha colocado isso algumas vezes, da onda de calor, do estresse ambiental. A gente já está vendo isso em algumas arenas, né? O vôlei de praia apareceu isso, agora também skate, a parte do ciclismo, que são esses locais que tem esse espelho, né? Muito claro, ou do cimento, ou da areia, que a radiação ainda potencializa ainda mais essa questão do aumento da temperatura. Na areia não tem muito o que fazer, mas no cimento eles poderiam fazer algo que nem está aí atrás, algo mais escuro. Né? Mas eu acho que tem a questão da regra, né, das dimensões e do tipo de cor também que tem que estar presente. Mas, assim, o que eu vejo de uma forma geral? Os atletas, eles não estão imunes às doenças do calor, aos efeitos do calor. Pelo contrário. Né? Mesmo os atletas de alta performance, mesmo os atletas que estão aclimatados, eles não estão imunes. Então, acho que a gente tem que entender essa nossa nova realidade climática. A gente tem que se adaptar a essa nova realidade climática, só que adaptar também, existem adaptações que são fisiológicas, mas vão ter que ter adaptações estruturais, né? De repente, esse tipo de cimento não precisa ser tão claro assim, ou horários de competições que serão ajustados, que é uma estratégia mais simples. Já aconteceu em Tóquio, na Olimpíada anterior, em função do calor ambiental, estratégias de resfriamento, estratégias, né, de recovery ali que propicia esse processo de resfriamento. Então, eu acho que algumas coisas já precisam ser incorporadas na realidade desse atleta, né? A vestimenta que está cada vez mais ajustada para facilitar esse processo de termorregulação, mas também agora de resfriamento. Então, são algumas coisas que eu quero ver depois da Olimpíada, o que vai ter de tecnologia que foi lançado. Estou acompanhando os jogos, mas a gente não consegue perceber algumas coisas pela TV, e depois que isso passar, a gente vai começando a ver, né, que vão largando assim pequenas pílulas, né, do que foi utilizado por essas equipes, assim. Mas eu ainda vejo isso. O maior erro são nesses pilares, e aí nessa parte recovery, né? Cada vez mais a gente tem estratégias de recovery, todo mundo está utilizando. A gente vê os grandes atletas que a gente tem hoje, nomes, né, em variados esportes, modalidades, utilizando vários métodos de recovery. Então, recovery é você ficar deitado, descansado. Hoje em dia não é só isso. Né? Você tem vários equipamentos que aceleram esse processo de regeneração, falando muito de saúde mitocondrial, regeneração celular. Então, isso tem que ser cada vez mais incorporado à rotina desses atletas. Eu busco quais os alimentos favorecem esse recovery, né? Acelera esse processo. A ideia toda é essa, né? Comigo, por exemplo. E realmente eu falo a mesma coisa, né? Desde sempre as pessoas vêm me perguntando qual suplemento que eu tomo para isso, qual altura. Eu falei, meu irmão, o primeiro deles, sabe qual é? É bom, bonito e barato. É a água.
É a água. Acerta a tua hidratação, cara, que você já tá meio caminho andado, porque ela vai faltar e ela vai prejudicar a sua performance. Então, uma coisa que eu faço, assim, o pessoal fica até brincando. Nossa, a Dani se preocupa mesmo com hidratação, né? Não é à toa que ela estuda isso. Eu saio de casa com 2 garrafões da minha casa já de água cheia. E ali eu já tenho ali minha medida de 3 litros ali. Então, ao longo do dia, eu sei que, né, até eu chegar em casa à noite, aqueles garrafões ali, eles precisam estar. E aí eu vejo, de manhã eu ainda não consegui tomar uma garrafa dessa ainda. O que aconteceu aqui na minha rotina? Então, é uma medida, é um parâmetro que eu tenho de quanto que está a minha hidratação ao longo do dia. Vai no banheiro toda hora? Vai. Às vezes é chato? Mas é necessário. Né, que você falou, né? Tá lá, a urina tá, né, clarinha, tá tranquila, tal. Tô hidratada, ótimo, perfeito. E eu acho que é isso, porque quando você fica também só no copo, ou quando você se perde um pouco, você não tem ideia do quanto você está consumindo. Mas quando você trabalha, né, com a sua estratégia lá, com a garrafa, você sabe exatamente o que você consumiu. Então, se chegou de tarde, eu não consegui ainda, né, fechar essa segunda garrafa, eu sei que ao longo do meu dia ali, eu ainda tenho até a noite para poder ajustar. Então, acho que isso é um parâmetro legal assim, de medida. Com certeza. Eu já vi você falando sobre a tríade da mulher atleta, que no meu caso, devido à cultura da magreza e da dieta, quase sempre mal aplicada, né, com restrições às vezes muito severas, né, inclusive, eu tenho dificuldade para fazer os pacientes acreditarem em mim, entenderem e acreditarem em mim quando eu falo algo sobre isso. Então, o que seria essa tríade da mulher atleta? Vou deixar você falar aqui para me ajudar. Eu vou botar para os meus pacientes, falar, olha, não sou só eu, porque tem gente que acha que, como não escuta muito falar essas coisas, tem gente que acha que eu tô viajando, sabe? Eu falo, caraca. É porque a tríade, ela hoje já está até mais ampliada, né? Que virou agora, né, o RED-S, que é esse déficit energético relativo, né? A síndrome do déficit energético relativo. Normalmente essas mulheres que são atletas, elas têm um gasto energético, um gasto calórico muito grande. E isso é muito comum, principalmente nas modalidades, nos esportes relacionados a controle de peso. Então, elas têm uma restrição calórica, porque elas precisam, né, atender um determinado peso para poder, né, trabalhar, executar lá a modalidade delas. E com isso vai gerando, vamos dizer assim, esse efeito negativo, esse déficit, né, ao longo de um determinado tempo. Isso vira crônico. E a partir do momento que isso se torna crônico, ela começa, ao invés de ter ganhos, ela vai tendo cada vez mais perdas, né? Porque ela não vai conseguir desempenhar bem, ela vai tendo fadiga precoce, vão aparecendo lesões, né, consecutivas. E vão aumentando os outros quadros também, porque como tem essa mudança também que vai afetar a parte hormonal, a parte neural, então vai tendo mudanças de humor, muitas vão ficar muito irritadiças, em alguns momentos até agressivas. Então, isso é um ponto de alerta, né, para você poder identificar. E aí chega um momento, né, que isso está tão... esse déficit está tão distorcido que ela começa a ter interrupções frequentes na menstruação, até de cessar completamente a menstruação. Então, todo esse quadro, né, da síndrome mostra para a gente o seguinte, que tem um distúrbio alimentar ali envolvido e que ela está precisando ingerir calorias. E é muito difícil para essa mulher que está o tempo todo restrita a comer, de você falar para ela que ela pode comer porque não vai ter alteração do peso e ela vai estar mais bem alimentada. Eu acho que é difícil essa relação com o nutricionista de confiança, dela confiar, de saber, mas eu vou comer e não vou engordar? Eu vou comer isso aqui, não vai interferir? Só que a síndrome, quando ela chega num grau assim, muito grande, a gente tem aí fraturas ósseas, né? Que favorece a osteopenia, a osteoporose. Você tem uma perda de massa magra, que é uma perda de massa magra que já não é mais, é considerada patológica. E aí, essa perda de massa óssea, você tem ali problemas de densidade mineral, que muitas dessas são meninas ainda, em adolescência, e têm a idade óssea como se fosse uma pessoa idosa, né? Em relação à composição corporal dela. Então, realmente é um quadro de alerta. Por isso a gente fala cada vez mais a importância, né, desse acompanhamento com o nutricionista, principalmente nas modalidades que exigem controle de peso, porque é possível você comer bem, você estar bem alimentada, sem ganhar peso, né? Não dá para ser feita essas loucuras que a gente vê perto de competição, perda de peso muito bruscas,
que aí você acaba desidratando também, né? Perdendo ali substratos energéticos que são importantes para você poder aumentar a disponibilidade de energia. Então, eu acho que a gente tem que pensar, né, que essa tríade da mulher atleta, né, que vem de tríade justamente porque ela tem esse comprometimento da parte muscular, óssea, né, e da parte metabólica, mas que ela agora já está muito maior, que ela já evoluiu, que já virou uma síndrome de déficit energético relativo, e que essa síndrome também não é só mais para mulher, também já é para homem. Né? Então, hoje, a síndrome do déficit energético relativo, que é a RED-ES, ela também já é agora democrática, porque acontece tanto em mulheres quanto para homens, inclusive gerando problemas de fertilidade também. Né? Cara, eu vejo alterar muito a tireoide, porque essa redução de carboidrato, até não só da energia como um todo, mas do carboidrato, favorece para essa questão do metabolismo do T4 para o T3, né? Então. E isso eu acho que é um alerta, né? Um alerta não só para o atleta, né, para atleta, mas estou falando já do atleta, pensando também, né, na RED-ES, mas também das pessoas próximas, né, não somente da equipe esportiva, que tem que estar muito atenta, mas até mesmo os familiares, porque se você vê que esse atleta está com lesões recorrentes, já começa a ter alterações muito bruscas de humor, né, já não tem mais a fase das mulheres, principalmente da menstruação, então ela tem, tipo assim, um quadro já propício para desenvolver pensa demais em dieta, no corpo, né, essa síndrome. Aí você já está numa modalidade que tem essa questão, né, da estética, que você tem lá uma questão do peso. Então, eu acho que é um quadro de alerta. Se todo mundo entender, estou tentando falar com palavras assim, bem simples, para a gente não entrar, né, na parte muito técnica da síndrome e da tríade, mas se todo mundo entender um pouquinho que esses comportamentos não são normais, que essa irritabilidade não é normal, que a pessoa se lesionar toda hora não é normal. E que vai né, pagar um preço entendeu? caro. Então, é um alerta para todo mundo, assim, você precisa de ajuda. Então, o ideal é que a gente procure antes de chegar nesse estágio. Porque existe uma sobrecarga muito grande que é do treinamento. E aí essa alimentação, ela precisa ser ajustada para aquele volume de treinamento. E aí entram também exames regulares, né? Exames de imagem que são importantes. Nesse momento, principalmente para essas meninas, é importante fazer a densitometria óssea, né? Que é o DEXA. E o DEXA também, não só voltado para a análise da saúde óssea, mas também o DEXA vendo a composição corporal como um todo, que você vai conseguir exatamente ver como que está a fragmentação de massa magra, de massa óssea, de tecido de gordura ao longo desse organismo todo. Então, é um alerta. A gente tem uma preocupação muito grande, quem trabalha com atleta mulher, né, tem uma preocupação muito grande, tem que estar um olhar, tem que ter uma sensibilidade para poder identificar, porque um dos primeiros sintomas é parar a menstruação. Você já sabe que ali o volume de treino está elevado. Então, se interrompeu a menstruação, que é normal, gente, é fisiológico, interrompeu, depois volta. Reduzir o volume, depois volta. Mas, se junto com essa interrupção, né, você vê ali que está existindo, né, um processo de restrição calórica muito grande, então a tendência ali é que realmente isso aí venha se instalar. Para a galera entender um pouco essa restrição calórica, o estudo mostra que eu acho que a caloria ideal inicial, abaixo de 30 calorias por quilo de peso, já seria um déficit energético. Então, é relativamente simples para calcular de acordo com o seu peso. E a gente vê que isso é muito comum, mesmo em atletas. Em atletas, então a ideia seria, acho que 35 a 45 calorias quilo de peso, se não me engano, para ter performance e saúde. Então, olha a minha dificuldade quando eu entrei no Vasco e no primeiro dia o pessoal falou, Léo, você tem que emagrecer as meninas. Eu falei, tem? Por quê? E aí já estava no campeonato, já tinha um jogo próximo contra o Flamengo e tal. Eu falei, cara, na verdade a gente vai estar tirando saúde e performance. Então, como sempre tem, sem sequer precisar fazer uma dieta, sempre tem ajustes para fazer na qualidade da alimentação, muita coisa vai mudar. E, cara, elas sofriam demais com essa pressão do esporte e da cultura geral da magreza. Então, tinha uma menina lá que cismava em treinar de jejum. E ela era reserva. Eu falei, quando que você quer passar realmente para titular? Porque a titular está comendo. Você não está comendo. E parece que é o melhor a se fazer, só que não é. E, nossa, então ficava nessa dificuldade para mostrar, gente, isso favorece a lesão. Lesão é ruim para você, é ruim para o clube, é ruim para todo mundo. Então, essa é uma das coisas que favorece para a lesão. Então, a gente tem que comer mesmo, só que tem que comer melhor, né? Não é sair do McDonald's e do biscoito da vida aí. Né? Mas
primeira questão para a gente ver, então, nos atletas é a entrega de energia, né, que é em calorias. Depois a hidratação. São os 2 erros mais básicos e os 2 erros que pesam mais. E você fazendo esse ajuste, né, já dá tanta resposta, tanto resultado, impressionante. São pequenos ajustes. Literalmente. No seu livro sobre ciclismo indoor, gente, ela escreveu um livro sobre ciclismo Eu trouxe um para indoor. você. Ah, é? Aqui, Que legal. Bacana. Presentinho para ele. No seu livro sobre ciclismo indoor, eu queria que você colocasse para a gente quais os principais insights para atletas de ciclismo que estão querendo melhorar a performance esportiva. E até perguntando se isso se serve só para o atleta de ciclismo ou também vai para a corrida. Na verdade, vamos para a pergunta anterior, né? Porque eu vou falar para eles a mesma coisa. Pessoal, vamos dormir bem, vamos se alimentar bem, vamos se hidratar bem, né? Não tem como. E assim, que eu posso, para complementar, já que a gente já bateu muito, né, nessa tecla, porque o ciclismo é uma modalidade que se investe muito dinheiro. Os equipamentos são muito caros, né? Uma bicicleta é muito cara. Não somente do ciclismo isolado, como também do triatlo, né? São modalidades esportivas que, até se você pensar em investimento até nas competições, a taxa de inscrição é alta, os locais que são, né, que ocorre isso são caros. Então, assim, é uma modalidade esportiva cara. Eu vi nesse último que teve aqui no Rio, algumas pessoas mostrando e falando das bicicletas que o pessoal usou, o valor delas, que eu falei... Bicicletas acima de R$100 mil. É esse nível, realmente. Tem toda uma preocupação, uma segurança na área das bicicletas, porque tem alguns milhões ali naquele setor, nas provas de ciclismo, nas provas de triatlo. Agora, uma coisa que eu sempre falo, né? Às vezes ele investe muito na bicicleta e não investe no profissional. Então, assim, cadê um bom nutricionista? Cadê um bom profissional de educação física para fazer uma planilha de treinamento adequado? Porque numa competição, você tem que ser estratégico. Então, você tem que saber exatamente a hora que você vai suplementar, na hora que você vai hidratar, né? E a mesma coisa, você precisa estar com uma planilha de treinamento. E muitas das vezes, essas pessoas vão pegando, começa a pedalar, vai pegando dica do amigo, vai pegando dica de algum, né, blogueiro que viu na internet e não investe no básico, que é de fazer uma boa avaliação, de estar num grupo, né, numa equipe multidisciplinar, que ele possa ter um melhor controle. E estar com uma planilha realmente de treino adequada para um volume de treino, porque às vezes aquele cara também que chega no final de semana e pedala, sei lá, 200 quilômetros, mas só faz aquilo sábado e domingo. Como é que é a vida dele ao longo da semana? Está fazendo alguma preparação específica neuromuscular? Porque o que eu vejo normalmente o pessoal da endurance, né? Principalmente o pessoal da corrida e do ciclismo. Não gosto de treinar força, não gosto de fazer musculação. E aí minha resposta para eles, você gosta de pedalar? Você gosta de correr? Gosto. Então, para você fazer isso, você tem que treinar força. Né? Porque é o que vai te evitar lesão. Não adianta, porque em algum momento vai vir a lesão. Se você está com esse volume, né, de pedal ou de corrida e você não está fazendo um trabalho de força, não está fazendo um trabalho de mobilidade, você vai lesionar, em algum momento vem, e aí você fica muito mais tempo afastado. Né? Então, eu sempre costumo dar essas orientações. São orientações, poxa, invista num bom profissional. Você já investiu tanto no seu equipamento, então invista em bons profissionais. Então, você tem que ter um bom nutricionista, você tem que ter um bom fisioterapeuta, você tem que ter um bom profissional de educação física para poder fazer um planejamento, adequar a sua planilha de treino, até mesmo em função da tua rotina. Né? Então, essa parte que eu acho que seria a minha maior dica, voltando naqueles pilares, né? De hidratação, alimentação, porque você vai estar cercado desses profissionais, você vai ter um recovery adequado, você vai ter, né, uma hidratação e nutrição adequada, e você vai ter ali realmente um treinamento, um volume de treinamento preparado para você, porque você não pode pegar uma receita de bolo e achar que aquilo ali vai funcionar para todo mundo. Então, essa aí seria a minha maior dica. Que às vezes ele acerta com tipo, vai que eu ajusto, coisa que eu nem costumo ajustar tanto, né? O carboidrato certinho que ele está consumindo dia e treinamento e competição. Só que, de repente, ele não tem uma planilha, não segue direito alguma coisa, porque não tem um treinador bacana. Isso. E ele muda quer mudar a performance. Hoje eu estou me sentindo bem e eu vou entregar muito mais aqui. Isso acontece muito. E aí, então muda a quantidade de carboidrato, de água, de tudo que ele estava consumindo também. Pode quebrar ele por causa disso. Né? Não, isso acontece muito, porque quando você começa a frequentar essas tribos, né? Você vê que tem a questão da competição, então não tem isso. Então, de repente, você naquele dia, você foi preparado, sei lá, para pedalar 50 quilômetros, mas o teu amigo lá, o teu grupinho vai fazer um longão, e aí, então vamos, forçou. Às vezes você nem está com água suficiente, você
precisa nem estar com suplemento suficiente, porque você foi programado para fazer um treino, e você vai na onda da galera, e aí pode quebrar no meio, né? Quebrar a bicicleta, que a gente fala quebrar mesmo, né? Interromper, não conseguir estar desempenhando mais pela fadiga. Então, assim, tem muitas variáveis aí que eu acho que precisam ser ajustadas. Então, o ideal mesmo, você está numa equipe multidisciplinar, eu também falo muito isso, que a gente tem que estar buscando, conversando, que às vezes a pessoa não faz isso, mas você tem que fazer. Então, vai chegar lá, tá, quem é o seu preparador físico? Ah, não, então eu quero conversar com ele. Ah, não tem? Como assim não tem? Então, você como nutricionista também cutuca. Não, você tem que ter. Você não pode estar fazendo esse volume aqui sem estar com uma pessoa te orientando para isso. Isso é o fisioterapeuta. Então, a gente tem que trabalhar, né, de forma multidisciplinar, e a gente está cobrando e a gente está conversando para o melhor daquele atleta também, porque eu costumo sempre falar, a gente também agora está em Semana Olímpica, o atleta de alta performance, ele tem estrutura e a vida dele é só aquilo. Ele acorda, ele treina, ele descansa, ele faz o recovery, ele vai para fisioterapia, ele treina força, ele volta. A vida dele, a rotina dele é essa, né? Então, ele é pago para se hidratar corretamente, para se alimentar corretamente, para descansar e para treinar. Essa é a vida dele. Agora, o meu maior problema está no atleta amador. Que às vezes treina quase que no nível de alguns profissionais. É né? Isso. Quase não, alguns é isso, muitos. E tem a vida laboral deles. Né? Acorda de madrugada, depois tem o dia inteiro de trabalho, dependendo da profissão super estressante, que você não tem tempo, às vezes, de ficar sentado, ou o nível de estresse altíssimo, ou você não tem tempo nem para se alimentar corretamente. Então, você chega no final do dia num quadro de fadiga física e mental muito grande. Então, esse cara é o que mais precisa de uma equipe multidisciplinar, para poder ajustar, para ele poder dar conta. Às vezes uns ficam achando, eu não sou profissional, não preciso, tá não, tudo bem é o que mais precisa. É o que mais precisa, Uma pergunta que fizeram lá no Instagram. O que aconteceu com o dilatador nasal, que a gente quase não vê mais? Ele não é um bom produto para usar? Então, o esporte é feito de modismos, né? Eu costumo brincar que no verão, normalmente, vem um monte de novidade, de loucura também. Mais especificamente do dilatador nasal, o que acontece? Ele está relacionado a melhorar a sua captação do oxigênio. Sendo que, se a gente pensar no seu consumo de oxigênio, né? O que é o consumo de oxigênio? O pessoal fala muito do VO2, né? Minha capacidade de captar, transportar e utilizar esse oxigênio, né? Então, eu vou captar esse oxigênio aqui pela minha ventilação, pela minha inspiração. Aí ele vai ter que ser transportado para chegar lá na minha célula, né? Que é para poder vai ser transportado ligado à hemoglobina, e aí vai chegar lá na célula. Quando chegar lá na célula, ele vai ser utilizado dentro da mitocôndria para poder gerar energia, gerar ATP. Então, assim, captação, transporte, utilização. Então, a pessoa que tem um bom consumo de oxigênio, tem um bom VO2, né? Ela tem a capacidade boa de captar, transportar e utilizar esse oxigênio na célula para poder gerar energia. Então, quando eu falo que é um VO2 máximo, é a mesma coisa. Minha captação máxima, transporte e utilização máxima desse oxigênio. Só que se eu tiver o que eu falo que são as engrenagens, né? Que é até um termo clássico da fisiologia do exercício, são as engrenagens de Wasserman. Essas engrenagens têm que estar todas funcionando direitinho para todo esse processo poder funcionar, tanto para ir quanto para voltar, para depois eliminar esse CO2 do meu organismo. Sendo que, se tiver algum problema nessas engrenagens, não adianta eu só captar. Então, quando eu uso o dilatador, eu estou captando. Mas e se eu não conseguir transportar? Então, por exemplo, se eu tiver um pouco anêmica. Isso que eu ia falar, deficiência de ferro. Né? Então, eu não vou estar conseguindo... Que é comum. Que é muito comum também. Muito comum, mais ainda nas mulheres atletas. E aí eu não vou conseguir transportar muito oxigênio, então, consequentemente, a minha utilização também vai ser baixa. Então, quando eu tenho essa questão de dilatador, estou pensando em uma fase só. Né? E normalmente é utilizado para as pessoas que normalmente têm desvio de septo, que têm alguns problemas relacionados à captação, essa entrada do oxigênio. Ok, só que você usar simplesmente, você achar que vai estar captando mais oxigênio, né? Na verdade, você vai precisar captar, transportar e utilizar esse oxigênio para que ele seja eficiente. Então, isso muito, infelizmente, no esporte vem muito essa questão de modismo, né? São ferramentas, são tags, são dilatador. Por uma questão de marketing, né? Teve uma época que todo mundo estava utilizando, que era para melhorar, né, a sua
aptidão cardiorrespiratória, mas na verdade ele estava melhorando somente uma das etapas, que era estar ajudando um pouquinho nessa captação. E que existe também um limite fisiológico. Então, assim, mesmo eu captando, mas eu também só tenho uma capacidade X de transportar, né? Então, a quantidade de oxigênio que está se ligando à hemoglobina, a quantidade de hemoglobina que você tem, hemoglobina para poder transportar. Então, também tem o seu limite fisiológico. E seu limite fisiológico, pessoal, é com treinamento, né? Existe um limite genético, claro, relacionado à sua tipologia de fibra, né? Todo o seu potencial genético, mas eu consigo melhorar isso treinando. Mas aí é a hora que um vasodilatador também pode ajudar um pouco, né? Tipo a arginina ou o citrato da beterraba, né? Isso, que aí entra na tua área, né? Que não é à toa que o nitrato aí, pessoal do Endurance... Tá vindo com tudo. Tá vindo cada vez mais. E a quantidade de pesquisas agora mostrando o efeito do nitrato. Já tinha essa questão da beterraba, né? Mas aí tinha um monte de mito. Que tinha que ser beterraba orgânica, tinha que ser quantidade de beterraba, no tamanho da beterraba. Eu falei, gente, é muito difícil ver essa beterraba, gente. Até essa beterraba toda. E aí o nitrato tá facilitando a vida, né? Ele tem muito mais comprovação do que a arginina mesmo, que todo mundo usa, né? A arginina ainda está em outro patamar aí dos estudos. Você trabalha com tecnologia de ponta para avaliar e melhorar a performance dos atletas, né? Como que funciona a termografia e como que ela pode beneficiar os atletas? A termografia é uma câmera, né? Eu costumo falar que é uma câmera infravermelha. Então, o que essa câmera me dá? É aquela visão meio que do predador, né? Ela me dá a imagem térmica. E essa imagem térmica está relacionada à temperatura da minha pele. Então, o que a câmera está traduzindo para mim naquele momento é isso. Ela está me dando uma informação da temperatura da sua pele. Só que a temperatura da pele é uma informação metabólica. Então, a partir, né, do que eu fiz de exercício, se eu tenho ali algum quadro clínico, uma patologia, qualquer coisa no meu organismo pode alterar a temperatura da pele. Então, a termografia é usada em várias áreas, na parte de saúde, na parte até cardiovascular, durante cirurgias, na parte da medicina veterinária também, e na parte esportiva, que a gente usa com mais frequência, porque ela tem inúmeras aplicações, mas com mais frequência para ver essa questão musculoesquelética. Né? Então, a gente consegue identificar ali quando essa temperatura está muito aumentada ou muito reduzida em alguma região, está me mostrando que existe uma assimetria. O que está causando aquela assimetria? Então, pode ser uma carga de treinamento, pode ser já uma lesão ali que já está instalada, pode ser um problema neural, pode ser um problema circulatório, né? Então, eu consigo, com essa imagem, junto com uma anamnese, eu gosto sempre de reforçar bastante isso, que a termografia ela é uma avaliação complementar, então ela não é uma avaliação diagnóstica, né? Então, ela é uma avaliação complementar, o exame de imagem complementar, então a gente precisa realmente fazer ela, né, associado com uma boa anamnese e, dependendo, né, se for um quadro realmente de suspeita de lesão ou se já existiu uma lesão ali, aí você precisa complementar com outros exames, como a ultrassonografia, como a ressonância, que aí são exames, né, que são considerados a ressonância um padrão ouro e você vê algumas associações. Só que ela é mais prática, né, porque você fazer uma ressonância, além de custo, né, a ultrassonografia nem sempre é acessível, então como eu tenho uma associação de imagem, eu consigo aplicar no meu dia a dia. Então, o que normalmente eu faço com esses atletas? Eu consigo pegar eles quando eles se apresentam na fase de pré-temporada, para poder entender, conhecer o que é mais dentro da normalidade possível, que ninguém é normal, né, gente? Existem assimetrias que já são funcionais, que já são, né, da modalidade esportiva, ou até mesmo da sua dominância, do seu gesto motor, da sua atividade laboral. Então, já existem, né, assimetrias que já são funcionais, que eu chamo que são anatômico-funcionais, e ok, que está normal. E você já conhece aquilo ali. Mas aí, quando esse atleta, ao longo da temporada, né, em alguns momentos específicos, que ele sente alguma dor ou se lesiona em alguma região, ou momentos que o técnico sabe que vai aumentar muito o volume de treinamento, ele quer ver como é que está a qualidade daquela musculatura para ver se ele consegue tolerar, né, aquela carga ou se ele precisa, em algum momento, reduzir. Então, a gente acaba trabalhando ela tanto de forma preventiva, né, ou também como tratamento, porque a partir do momento que eu identifico que ela está lesionada, eu vou trabalhar junto com o pessoal da equipe multidisciplinar, com o preparador físico, fisioterapeuta, com o médico, e aí a gente vai acompanhando esse atleta lesionado para que ele retorne também mais rápido. Então, existe desde uma fase, né, de você identificar um quadro que seria uma possível lesão, que a gente chama de pré-lesão, para você já trabalhar para ele não vir a se lesionar, ou no caso dele já lesionado, de você fazer um acompanhamento no tratamento para que ele retorne mais rápido.
Entendi. E sobre a avaliação de hidratação em tempo real, como que funciona e qual a importância dessa tecnologia e avaliação na performance dos atletas? Ai, facilitou muito, né? Porque a hidratação, assim, eu trabalho com hidratação há bastante tempo. Então, o que a gente trabalhava antes com hidratação? Urina. Urina, a gente ia fazer xixi no potinho, né? Para que a gente possa analisar. Aí, depois dessa urina, a gente tem alguns métodos, que aí você vê a coloração da urina, que não é tão preciso, porque pode ter alguma interferência de medicamento, suplemento e tal. Aí você consegue, por essa urina, analisar também com refratômetro, que é para você ver a gravidade dessa urina, para ver se ele está desidratado ou não, ou usar umas tirinhas reagentes, que também tem marcadores bioquímicos, que você consegue também fazer a leitura ali de alguns marcadores bioquímicos. Ou seja, isso é trabalhoso. Você, quando acaba a avaliação, dependendo da quantidade, se eu pegar uma equipe, né, botar 20 a 30 pessoas, eu fico pelo menos mais 2 horas após a avaliação fazendo análise desses dados. Ou seja, você perde muito tempo fazendo essa análise. Aí, se eu pensar na questão de suor, né? Como é que eu posso analisar sódio, potássio perdido no suor? Eu também preciso colocar como se fosse um PET, né? Um algodão com PET para poder captar aquela quantidade de suor. Depois pegar aquele algodão, espremer em alguma base para poder também analisar ali sódio e potássio. Ou seja, eu só consigo fazer isso sempre pós. Então, o que acontece? O tempo que eu perco analisando, vamos dizer assim, que eu tenho 2 horas. Só que o atleta já foi treinar, já foi para a pista, já está no campo, já está fazendo, porque ele não tem como esperar 2 horas para poder sair essa resposta, né? Uma coisa é você fazer isso com 1, 2 atletas, aí tudo bem. Mas você fazer com um grupo, com uma equipe, é muito tempo, um time, né? Então, é muito tempo. E aí, muitas vezes, você vai ter um resultado ali, só que aquilo já está acontecendo. Né? Não é viável assim, no dia a dia, é muito bonito para pesquisa, mas se você pensar na realidade de uma equipe, não é viável. Por mais que esses atletas depois tenham um tempo que no futebol tem muito isso, faz o café da manhã lá deles, faz um trabalho de ativação, mesmo assim, teria que ter mais gente trabalhando ali, não é tão prático. Então, assim, o que eu vejo hoje, né? Essa possibilidade que a gente tem, que eu estou trabalhando especificamente, que é com a análise da hidratação, pelo nível de hidratação pela saliva e por alguns PETs específicos que você já vê em tempo real pelo aplicativo do celular, como que está a perda de sódio, potássio, quantidade de taxa de sudorese, isso a gente está fazendo tudo em tempo real. Cara, isso é maravilhoso. Entendeu? A hidratação eu faço a leitura em menos de 5 segundos, 10 segundos. Né? Então eu avalio quando eu acabo, mesmo que sejam 30, eu meia horinha antes do jogo, assim, entendeu? 1 hora antes já deu todo mundo, você já sabe na hora, você passou por mim, ó, tá levemente desidratado, já precisa de hidratação, já vem outro. É muito rápido, é muito dinâmico. Então, isso, assim, facilitou muito essa questão de hidratação, de você já fazer uma intervenção já na hora, direta. Não é um material caro, assim, em relação a tira, reativa, né, reagente, não é. É muito prático, o equipamento você leva para qualquer lugar, sabe, é fininho, cabe em qualquer bolsa, mochila, leve. Então, assim, não tem desculpa. E esses adesivos para analisar, né, alguns minerais específicos que você tem em tempo real do Bluetooth, porque isso aí eu também só ia ver depois. Então, agora, se você está fazendo, por exemplo, uma prova longa, eu já sei exatamente, em 20 minutos é o momento que ele tem uma baixa relevante de sódio. Né? Em 40 minutos é a hora que o cloro dele dá uma alteração. Então, você pode fazer agora toda uma estratégia de hidratação, né? De suplementação ao longo, ver a parte de glicemia. Então, isso, assim, hoje está trazendo um outro olhar para a pesquisa, um outro olhar e que eu sempre gosto de fazer nas minhas pesquisas. Eu não quero uma pesquisa que eu fique trancada no laboratório, publicando artigo científico só, que não vai ser utilizado. Eu gosto de estar lá na ponta com quem está lá na prática. Então, eu sei que eu estou trazendo um resultado que você vai estar utilizando na sua prática profissional, entendeu? Então, isso é muito gratificante. Porra, é maravilhoso. De cara, faz o próprio atleta, porque você falar para ele, você deve estar desidratado, não sei o quê, ele ou não acredita ou não dá muita atenção, mas mostrando ali no aparelho, ele, porra. Ele vê na hora, então, ele vê, né? Você mostra aqui. O que eu faço, então? Toma isso e aqui. O aparelho não dá só o número, ele dá o número e dá também escrito, hidratado, levemente desidratado, moderado. Então, assim, ele tem o valor, né? Que eu falo, esse valor aqui até 65, ok, depois disso não. Mas ele vê o valor e ele vê também já a mensagem para ele lá. Eu mostro para ele, aqui, ó, você está levemente desidratado.
Aí é interessante, porque aí ele começa a fazer a retrospectiva, sabe? Realmente ontem eu não consegui me hidratar correto, eu comi isso. Aí, sabe, ele começa meio que se justificar. Mas não, normal, tá bom, não quero saber não. Agora vamos resolver o agora. O ontem não me interessa. Vamos resolver o agora, vamos cuidar disso aqui. Mas é um sinal de alerta também. E dele ter essa consciência. Falou, ó, se você achava que você ia desempenhar bem, você hidratado, você vai desempenhar muito melhor. E aí, os esportes que têm um tempo de fazer essa hidratação, que são provas que vão acontecer, que são importantes, o que eu faço? Eu ainda faço uma avaliação antes dele ir para a prova. Então, assim, você chegou lá, estava desidratado. Aí falou, dá para fazer uma reposição aqui agora de eletrólitos, tá, vamos fazer. E aí, antes de você ir para a prova, dá uma meia hora, 40 minutos, eu faço novamente. Aí fala assim, hidratado. Então, aquilo também te dá moral, né, que a gente fala. Você também já vai seguro. Melhor. Tipo assim, eu não vou mais aqui na prova falhar porque eu não estava desidratado. Agora eu tô bem. Isso não é uma das variáveis que vai pesar aqui. Então, isso também eu acho que é interessante para a parte psicológica mesmo do atleta, de deixar ele mais seguro também para a prova. Eu achei irado esse aparelho. Muita coisa mesmo. O calor a gente... peraí, rapidinho. Produção, a gente tem ainda mais uns 10, 15 minutinhos aí? Deixa eu só garantir. Consegue? Então, tem um logo agora, nem disse. Dá tempo. Mais 10 minutos. Vamos que vamos. Calor a gente já falou. Falo muito, gente. Eu ia falar que tem quem acredita que essa evolução tecnológica está levando os atletas a um estresse excessivo com mais demanda. Mas mesmo tendo essas novas tarefas e demanda de não estar só treinando, estar tendo que ver outras coisas dentro do seu treinamento, ampliando a visão pode ser o contrário, não é? Porque isso não significa exatamente que, na verdade, isso tudo gera respostas melhores, né? Eu acho que ele tem com isso aí autoconhecimento. Então, ele tá com um relógio, que ele tem várias métricas dele, ele tá com um anel inteligente, que ele tem várias métricas. Ele ter um resultado, né, de alguma dessas variáveis que ele sabe que é importante. A gente tem métricas da variabilidade da frequência cardíaca, que detecta o nível de recuperação, está relacionado diretamente ao nível de recuperação. Então, se ele está com uma variabilidade baixa, significa que ele não está completamente recuperado. Então, isso tudo ele vai vendo ao longo da semana nele, então vai fazendo com que ele seja mais consciente. Porque eu falo, gente, o atleta, ele é o maior interessado. Né? Então, ele tem que ser parte do processo, ele tem que estar consciente, ele tem que entender essas métricas para que ele valorize e que ele consiga, né, utilizar isso a benefício dele. Eu vi você falando do maratonista que está usando o freestyle livre, né? Isso, o Kipchoge. Que é maravilhoso, que aí ele começa a ver melhor a necessidade da suplementação de carboidrato, isso. Né? Eu usei ainda, acho que na faculdade, porque eu queria mostrar para as pessoas que falar sobre a carbofobia e ver o que acontece no corpo. Eu tentei usar eu só consegui com 2 pacientes. Um foi o Dedé, mas aí ele fez um rola de jiu-jitsu, acabou saindo, não marcou direito. Mas eu acho maravilhoso para a gente começar a tirar um pouco da carbofobia para mostrar se realmente está gerando danos ou não. E se o que eu estou indicando fazer está sendo realmente eficiente para segurar essa carga glicêmica. Então, vejo de 2 formas, para não deixar nem baixar, nem deixar subir. E é lindo, porque aí isso dá uma liberdade para a maioria, pelo menos dos meus pacientes, ou pode dar uma liberdade que quase ninguém ainda fez, para poder se liberar. Então, eu posso comer isso, principalmente nesse momento e tal. Eu, usando em mim, eu usei, né, 2 semanas. Eu via que quando eu saía para remar, quando eu voltava, estava lá embaixo. Minha glicemia estava 60, 62 pós-remada. Então, era uma hora da gente, vou saber agora se eu quero performance, principalmente. Vou saber suplementar de acordo. E intratreino. É verdade. As pessoas têm, que se fosse a questão da carbofobia, e assim, o atleta precisa de carboidrato, precisa de energia, quem trabalha com alta intensidade precisa. E eu acho que todos esses recursos que vêm para somar, que eu falo, você tem que saber selecionar qual é o recurso tecnológico que você vai utilizar, porque tem muita coisa no mercado que é trash, né, que é porcaria, que vem por questão de marketing. Então, assim, procura uma informação científica, né, procura se informar com quem está trabalhando na área, quais são os equipamentos. A gente está aqui o tempo todo para poder
tá divulgando um espaço, né, com coisa científica, coisa boa. É que eu sempre falo, você tem espaço para todo mundo falar, mas procurem profissionais que realmente vão te dar um direcionamento de que tipo de equipamento que é apropriado para sua modalidade, que pode fazer realmente para somar, né? E não ficar aí, às vezes, investindo um monte de equipamento, um monte de que simplesmente lixo, né? Trash, garra, assim, que não vale. E Dani, o que seria o doping tecnológico? Que algumas pessoas nem sabem que existe, outras já começaram a ouvir, mas têm essa dúvida. Você pode dar algum exemplo do que pode ser e por que é considerado doping? Sim, é porque muita gente associa o doping só a substância, né? Medicamento, alguma substância. Mas, na verdade, é qualquer recurso que pode ser utilizado para melhora da performance e isso foi considerado ilícito. Então, isso é considerado doping. E o que acontece? A gente tem algumas a tecnologia melhorou tanto que a gente tem hoje várias situações que são nanotecnologia, então tem vestimentas que facilitam o desempenho. Um exemplo clássico disso foram os trajes de natação, que foram, no momento, eliminados da utilização nas competições. Por quê? Porque eles levavam uma desvantagem, né, de quem não estava utilizando o traje, porque ele aumentava tanto o desempenho, né, melhorava tanto que aquilo acaba sendo uma desvantagem desleal, porque a primeira coisa, né, no esporte está relacionado, né, ao fair play e à ética no esporte. Então, o que a gente vê hoje, que essa tecnologia, a gente tem vários tecidos aí de nanotecnologia que dão informações fisiológicas, que você olha para uma roupa, é um tecido, mas tem nanotecnologia ali que está te dando o tempo todo informações metabólicas, fisiológicas, que aquelas informações podem ser utilizadas para poder beneficiar uma tomada de decisão, né? Então, uma outra situação são resfriadores, que são considerados tecnológicos, uso de vestimentas. Então, isso tudo hoje precisa ser padronizado, porque se eu estou com uma vestimenta que melhore a minha circulação e isso me traz benefício, principalmente uma situação de onda de calor, que melhora essa transpiração, essa termorregulação, ótimo. Mas a partir do momento que isso vai me beneficiar mais do que você que não está utilizando, isso aí já começa a ser, né, desleal nas regras do esporte, que a gente tem que estar competindo de condições de igualdade. Mas é muito difícil, essa linha é muito tênue, né? Muito tênue. Que é, tipo, considerado tecnologia esportiva, inovação e para uma trapaça, digamos assim, né? É isso. E aí, assim que eu falo, vai ter que ter uma discussão ética sobre isso. E algumas, acho que isso faz parte das confederações, depois o comitê, de estabelecer, não o brasileiro, mas sim o internacional, estabelecer o que pode e o que não pode. Então, assim, é o que eu falei até, né? Algumas provas não tem como você disponibilizar. Vou colocar colete térmico para todo mundo. Não tem como. Mas eu posso falar, olha, se você tiver colete térmico, você pode utilizar que você é autorizado. É um doping tecnológico, é considerado. Quem utilizar pode, mas aí se você falar assim, eu não quero, aí é problema seu, responsabilidade sua e da sua equipe. Mas é autorizado, todo mundo pode. Então, eu vou ter que deixar bem claro quais são as estratégias que são possíveis, né, de vestimentas. Você vê que agora a natação já liberou uma outra versão do Fast Skin, que esse é considerado adequado. Então, assim, a gente vai fazendo pequenos ajustes, mas isso tem que estar o tempo todo atento, porque tem muita essa tecnologia que não é visível. Então, por exemplo, tem uma atleta de wrestling que eu só fui tomar conhecimento que o macacão dela era um exoskin que permite essa inúmera quantidade de informações fisiológicas, era um exoskin. Depois que ela doou o macacão dela, ela foi campeã na Olimpíada do Rio, e ela doou para o Museu do Esporte. E aí, no Museu do Esporte, nesse todo evento que foi feito dessa doação, que está até disponível no YouTube, quem quiser ver, que ela fala que ela está doando o exoskin dela, que é o exoesqueleto dela, que foi utilizado na Olimpíada, que traduz uma série de informações fisiológicas. E você olhando, era mais um macacão de lycra. Não atrapalhava. Entendeu? Não atrapalhava em nada, não tinha nada que você falasse que era um macacão diferente. E aí você fala assim, mas o que tem isso? Pô, ali durante... se eu tenho informação em tempo real, quando eu tenho ali um esporte que possibilita essa orientação do técnico ali, na beira ali do tatame, do jogo que for, ele vai estar te passando ali informações. Olha, né, segura, hidrata mais aqui, respira aqui, faz isso. Então, a gente não sabe exatamente. É tudo muito inovador. A gente não pode negar essas tecnologias. Elas vão ser cada vez mais incorporadas, né? Eu trabalho, eu estudo tecnologia. Eu não estou falando aqui em discussões de tecnologia, pelo amor de Deus, que a gente tem que tomar muito cuidado hoje com as mídias. Mas eu acho que tem que ter, sim, uma regulamentação. O que é possível, o que pode, o que não pode. E até mais pesquisas, que é uma parte minha, uma linha minha de estudo exatamente essa,
para poder comparar esses recoveries, comparar esses métodos, esses resfriadores, para saber o que dá para ser feito, o que realmente melhora o desempenho, o que tem efeito placebo, e a partir daí colocar algumas regras no esporte. Você vê alguns esportes que nem a canoa mesmo, não só provas internacionais, porque agora nesse ano foi aqui a prova nacional da gente, eles igualaram as canoas. Sim. Porque a canoa era uma coisa que fazia muita diferença. Alguns têm umas canoas, cara, leve, com uma dinâmica aerodinâmica, né, toda boa ali, e outros não. E aí, uma forma foi igualar a canoa. Continua tendo um remo diferente e tudo mais, mas isso já faz bastante diferença. Né? Você tem que cada vez mais botar critérios para padronizar para que todo mundo saia de uma questão de igualdade e o desempenho realmente humano que seja ali o determinante, né, nessas provas. Só que o desempenho humano vai estar cada vez mais vinculado à parte tecnológica. Eu ia perguntar como que você vê essa desigualdade, porque você acha que tem alguma solução, mas mais ou menos você já falou, né, que pode ser implementada para nivelar esse campo de jogo. Porque, na verdade, a gente já vê algumas coisas, tipo o tênis. Só que tem muita gente, acho que você falou também da corrida, que todo mundo olha para o tênis. E eu falo, cara, você acha mesmo que o tênis é o que fez o tênis, ainda mais hoje, que é muito de patrocínio? Mas tudo bem, a gente entende que ele faz uma diferença, mas não é ele exatamente que fez o cara correr em menos de 2 horas, alguma coisa assim. Né? Mas a gente vê que são segundos ali, né? Diferenças em relação à mecânica. Tem tênis agora que você só usa uma vez para poder ter aquele efeito, né? Os tênis de grafeno, para que ele mantenha aquele efeito que foi que a última usou na maratona de Berlim, foi exatamente isso. Ela só para poder, porque o grafeno eles ainda não chegaram, porque o grafeno é muito caro. Então, eles ainda não conseguiram entender uma relação de custo-benefício. Então, são tênis ainda caros. Só que esse tênis foi feito especificamente para ela, que foi uma edição limitada, que custava quase 500 euros, que foi vendido. Mas a propriedade mesmo para poder gerar aquela impulsão só podia ser usada uma única vez. Então, assim, você vê uma loucura. Às vezes você usar uma vez é ruim porque ele ainda está meio que moldando, adaptando o teu pé, pode gerar... mas assim, para ela foi específico para aquela prova, né? Para aquela prova, e depois ela era só um tênis. Mas a capacidade dele, você pagou um tênis super caro, mas a capacidade realmente dele de projetar aquilo tudo que ele prometia, né? Só tinha para uma utilização. Entendi. Dani, vamos fechar aqui com... Acho que eu tenho 2 últimas perguntas aqui, que seria quais os maiores desafios, mas você meio que respondeu também, quais os maiores desafios ao tentar adaptar a tecnologia avançada para o treinamento e avaliação de atleta? Eu acho que cada vez mais essas tecnologias têm que ser wearables, né? Que são tecnologias vestíveis. Eu tenho que trazer cada vez mais o laboratório para perto do atleta, para a beira ali da piscina, do campo, da pista, da praia, né? Eu tenho que ficar cada vez mais outdoor. É claro que algumas avaliações ainda são importantes, são dentro do laboratório, mas seriam avaliações mais durante assim, uma fase de pré-temporada. E cada vez mais está perto da realidade da prática. A gente já vê isso com as câmeras biomecânicas, que antes tinha que ser somente no ambiente fechado, e elas hoje já podem ser, né, já conseguem trabalhar no ambiente outdoor, da luminosidade. A termografia, a gente ainda tem essa limitação, mas eu vejo isso aí também como uma perspectiva de futuro. Então, eu vejo cada vez mais essa ciência aplicada, a gente cada vez mais trabalhando com equipamentos cada vez mais leves, portáteis, vestíveis, muita coisa emparelhada com celular, com aplicativo, com relógio, para poder facilitar a tradução dessas informações. Tudo isso para melhorar a performance e minimizar lesões, né? Sim, sempre buscando saúde e desempenho. Bom, para finalizar, você tem algum livro que você queira indicar, possa indicar para alguém aí ler? Mas livro que é de técnico ou livro... Tanto faz. Sempre tem, normalmente, algum livro que a gente acha, cara, esse livro foi muito bom para mim. E pode ser um que não seja exatamente técnico. Eu tenho um na minha mesa de cabeceira, tá? Que fica ali do lado da minha cama. Eu gosto de ler livro papel, tá, gente? Eu sou old school. E é na minha mesinha e eu não leio um livro só ao mesmo tempo. Então, eu leio... Agora, minha mesa de cabeceira está com 5 livros. Então, e esses que são relacionados à parte mais espiritualidade, autoajuda e tal, eu gosto também de revisitar eles em alguns momentos para poder ter uma outra visão. Né? Então, tem um que não sai da minha mesa de cabeceira, que eu sempre que eu posso ler, que são as 7 leis espirituais do sucesso, que é do Deepak Chopra. Que tem até a versão de bolso. O meu, eu ganhei de uma amiga minha, em inglês, inclusive. E eu adoro, é um livrinho pequenininho, não é um livro muito longo, ele é bem didático, que vem falando de 7, né? Então ele vem
exatamente falando de cada uma delas, e é sempre legal para fazer uma reflexão, então saindo um pouquinho de tanta ciência, fisiologia, né? Tanta coisa, é um livro que eu tenho, que fica sempre lá, e sempre que eu posso fazer essa conexão, corpo, mente, alma, espírito, né? E é bom que a gente sempre se reforçar e relembrar quais são os valores essenciais que a gente tem que ter na nossa vida. Bacana. Acho que 7 na numerologia é justamente essa parte mais espiritual, se não me engano. Show de bola. Tem algum recado que você queira deixar para quem está assistindo aí também? Ai, gente, essa parte final é sempre mais difícil, né? Bom, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você. É sempre bom falar um pouquinho do nosso trabalho, que a gente trabalha, e compartilhar, né? Compartilhar a experiência. Conhecer também um pouquinho, né? Porque às vezes as pessoas só me veem também no papel de entrevistador, então quando a gente está no papel inverso também é muito bom para as pessoas conhecerem um pouquinho da Dani. Mas falar que qualquer decisão que vocês tenham que fazer na sua vida, né? Acho que tudo que a gente faz é sempre voltado de muito compromisso, disciplina, paixão pelo que a gente faz também. E que o que vocês veem aqui é resultado sempre de muito trabalho, de muito esforço, de uma vida inteira dedicada, né? A Dani é isso aqui, eu sou gente como a gente, né? Que come churrasquinho na esquina, né? De vez em quando o Rio tem um podrão, que a gente também sai de algum lugar e vai. Então, acho que é um pouquinho saber que são pessoas normais, comuns, que a gente vive como qualquer... Mas que eu posso falar que o que tem de diferencial na minha vida é que minha vida foi sempre voltada para a pesquisa, né? Foi uma vida acadêmica, voltada para a educação. Então, quando eu falei para você, uma coisa que eu nunca parei na minha vida foi de estudar, né? Em nenhum momento eu parei de estudar, eu fui somando graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e pesquisa, né? Então, eu nunca parei de estudar, então é muito bom estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da minha história, meu conhecimento para vocês. Isso é só a pontinha do iceberg, né? Quando você fala como é que eu dou conta de tudo, tem muito trabalho nos bastidores que as pessoas não veem, mas para mostrar um pouquinho do que eu sou aqui hoje e agradecer, porque como eu falei, ninguém faz nada sozinho, então eu tenho muito parceiro, muito colaborador, muita gente trabalhando junto e me apoiando também, né, nas pesquisas para que isso hoje possa acontecer. Então, acho que esse é o recado que eu posso falar um pouquinho, né? Que eu sou gente como a gente e tô aqui, ó. Tá na mesa. Gente, para quem não conhece a Dani ainda, a gente vai botar o arroba dela, que, se não me engano, é Daniele com 2 L's e Melo, isso, né? Ponto Melo, com Melo. 2 L's. Não é numerologia, mas deu certo. A gente vai estar colocando aqui na descrição do programa. Então, eu quero agradecer a Dani, primeiramente, por ter vindo. Obrigada. Se você não conhece, recomendo você realmente conhecer, porque tem bastante coisa boa vindo dali. São daquelas pessoas que a gente realmente recomenda que sigam, né? E outras que eu falo, não, faz um unfollow terapêutico. Tá? Então, obrigado para todo mundo que ficou com a gente aqui até o fim. Se você tiver alguém para indicar, você fica à vontade para estar indicando ali no nosso Instagram. Ou às vezes aqui mesmo, mas lá funciona melhor. Né? Acho que é isso. Não me lembro mais agora o que você falar, não, mas tudo bem. Obrigado a todos. Fiquem com a gente. Siga, curta, compartilhe, comente. Fica à vontade para tudo aí. Obrigado, gente. Obrigada.